Shalom, igreja. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens. Abrimos nossas Bíblias no livro de 1 de Coríntios. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 de Coríntios, capítulo 11. Nous lisons à partir du verset 23. Oui. Vamos ler a partir do versículo 23. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Nous lisons à partir du verset 23. Vamos ler a partir do versículo 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais um pelos outros. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não os ajunteis para a condenação. Quanto a demais coisas, ordená-las-ei quando for. Inclinons nos têtes pour la prière, oui. Inclinemos as cabeças para a oração. Dieu notre Père Céleste, Deus nosso Pai Celestial, Dieu Tout-Puissant, Deus Todo-Poderoso, Maître des temps et des circonstances, Mestre de tempo e circunstância, Auteur de la vie éternelle Autor da vida eterna et donateur de tout excellent. e doador de todos dons excelentes. Dieu de William Marion Branham, Deus de William Marion Branham, toi la colonne de feu, tua coluna de fogo, toi la nuée de gloire. tua nuvem de glória. Ce matin, nous te disons merci. Nesta manhã te dizemos obrigado. Merci pour tes bénédictions sur nous. Obrigado pela tua bênção para nós. Merci pour tes bienfaits par-ci par-là. Obrigado pelos teus bem-feitos aqui por ali. Merci pour la guérison. Obrigado pela cura. Merci pour la bonne santé. Obrigado pela boa saúde. Et merci pour la vie éternelle. E obrigado pela vida eterna. Oh Dieu, nous te disons merci pour ta grâce, ta présence tout au long de cette année 2019. Nós dizemos obrigado, Deus, pela tua graça, a presença todo ao longo deste ano 2019. Merci pour les prédications, Obrigado pelas pregações, pour l'onction qui a nourri nos âmes. pela unção que alimentou nossas Merci pour le almas. baptême du Saint-Esprit. Obrigado pelo batismo do Espírito Tu Santo. nous connais plus que nous-mêmes, Père. Tu nos conheces melhor do que Nous nós sommes venus próprios. dans cet endroit, cette maison de correction, Viemos nesse sítio que é a casa de correção, puisque nous sommes conscients que nous ne sommes pas parfaits. porque somos conscientes que não somos perfeitos. Et il y a beaucoup de choses incorrectes en nous, Seigneur. Há muitas coisas
coisas incorretas em Mais nós. nous croyons que ta parole c'est le médicament, Mas Seigneur. nós cremos que a sua palavra é o medicamento. Et ta parole c'est la perfection A tua palavra é a perfeição, et qu'elle est capable de nous parfaire, Père. que é capaz de nos tornar perfeitos. Taille-nous encore aujourd'hui, Seigneur. Talha-nos mais hoje, Senhor. Aide-nous à nous approcher encore davantage de toi. Ajuda-nos a nos aproximar mais de Ti. Bénis les visiteurs. Abençoa os visitantes. Bénis chaque fils et fille de Dieu. Abençoa cada filho e filha Bénis de les Deus. critiques que nous venons de lire. Abençoa a escritura que acabamos de Descends, ler. donne-nous le contexte Dê-nos o contexto et nourris nos âmes. e alimente nossas Nous te almas. demandons Nós te pedimos au nom de Jésus-Christ. em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Yeah, nous pouvons nous mettre en tout ça. Podemos nos sentar. Nous vous saluons tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vos saudamos todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Et nous sommes très reconnaissants à Dieu pour sa grâce envers nous. Somos tão gratos a Deus pela sua graça para conosco, Il nous a gardés. por nos guardar. On était ici le mercredi Estivemos aqui na quarta-feira, et on partageait quelque chose en rapport avec le Noël. partilhamos alguma coisa em relação ao Natal. Comme c'était dit la fois passée, on ne pouvait pas terminer. Como foi dito na vez passada, não poderíamos terminar. Mais je crois que Dieu a fixé quand même l'Église par sa grâce, oui. Mas creio que Deus fixou a igreja pela sua graça. Et nous avons au moins l'idée de ce qui s'est passé aujourd'hui Temos ao menos a ideia do que aconteceu hoje et la vraie signification de Noël pour nous. e o verdadeiro significado do Natal. Amen. Amém. Que Dieu bénisse les frères qui sont ici pour la première fois. Que Deus abençoe os irmãos que estão aqui pela primeira vez. Nous ne sommes pas des branhamistes, Não somos branamistas, nous sommes des chrétiens, nous croyons le message du temps de la fin. somos cristãos, acreditamos na mensagem do tempo do fim. Et le message du temps de la fin, c'est la Bible. A mensagem do tempo do fim é a Bíblia. Amen. Amém. Dieu a envoyé Frère Branham, Deus enviou o irmão Branham, d'après Malachie 4, segundo Malaquias 4, pour nous ramener dans la Bible. para nos levar de volta na Bíblia. Amen. Amém. Donc, quand vous attendez Branham a dit, Quando ouvirem Branham disse, ne soyez pas choqués, não te escandalizem. vérifiez, vous allez trouver cela dans la Bible. Oui. Verificam e encontrarão isso na Bíblia. Donc, sentez-vous vraiment à l'aise. Portanto, estejam à vontade. Si vous êtes l'un des élus, Se são dos eleitos, vous ne sortirez pas vide comme cela, non, non. não sairás daqui vazio. Ok, mes remerciements à tous les frères et sœurs en Christ Meus agradecimentos a todos os irmãos e irmãs em Cristo pour votre présence dimanche passé, le mercredi et aujourd'hui aussi. pela vossa presença no domingo passado, na quarta-feira e hoje também. Merci aux frères qui travaillent dans les offices de l'église Obrigado aos irmãos que trabalham nos ofícios da igreja et surtout à nos musiciens qui commencent à bien chanter. e, sobretudo, nossos músicos que estão a começar bem a cantar. Alors, notre programme aujourd'hui, c'est dimanche, O nosso programa hoje é domingo, le 29, oui. dia 29. Donc, mardi, nous serons ici pour la Sainte Seine, oui. Terça-feira estaremos aqui pela Santa Il y Ceia. aura la Sainte Seine et le lavement des pieds, oui. Haverá Santa Ceia e lavagem dos pés. Mercredi passé, il y avait service de baptême ici. Quarta-feira passada havia serviço de batismo Et aqui. il y avait 6 frères qui avaient, ou 6 personnes qui avaient reçu le baptême. Houve 6 pessoas que foram batizadas. Et puis, mardi aussi, il y aura service de baptême. Oui. Na terça-feira também haverá serviço de batismo. Je crois vers 17h, 18h comme ça. Creio ao volta de 17, 18 horas. Si vous avez besoin du baptême d'eau, Se você precisa de batismo na vous água, pouvez vous présenter avec le vêtement de rechange. pode se apresentar com roupas de trocar. Donc, vers 17h, 18h ici, Ao volta de 17, 18 horas aqui, il y aura service de baptême. Oui. haverá serviço de batismo. Et puis, à partir de 21h, E a partir de 21 horas, nous allons commencer notre service. vamos iniciar nosso serviço. On va parler juste un peu. Vamos falar pouco Que vers 0h, on est la Sainte Seine. Oui. para que ao volta de 0 horas possamos tomar a Santa Ceia. Et après la Sainte Seine, il y aura le lavement des pieds. Oui. E depois da Santa Ceia haverá a lavagem dos pés. Et après ce lavement des pieds, Depois dessa lavagem dos pés, il y aura un moment de cantiques individuels, haverá tempo de cânticos individuais, des poèmes, de poemas, des hymnes. de hinos. Et puis nous aurons le temps de nous consacrer pour la nouvelle année. Oui. E teremos o tempo de nos consagrar pelo novo ano. Pour terminer vers 5h, 5h30. Para terminar a volta de 5 horas, 5 horas e 30. Donc voilà notre programme. É este nosso programa. Donc après ici, Depois daqui, nous allons nous retrouver ici mardi vers 21h vamos encontrar aqui na terça-feira, ao volta de 21 horas, pour la Sainte Seine, le lavement des pieds. para a Santa Ceia e lavagem dos pés. Et puis on va écouter la parole de Dieu. E vamos ouvir a palavra de Deus. On va chanter et puis avoir le temps de prier pour consacrer l'année entre les mains de Dieu. Vamos cantar e vamos ter tempo de orar para consagrar o ano que vem na mão de On Deus. l'a dit, Frère Branham, c'est un voyage, c'est le début d'un voyage, oui. Como disse Mobrana, é uma viagem, início de uma viagem. Nous aurons besoin de la force, Vamos precisar da força, consécration,
de consécration de consagração et de beaucoup plus de la main de Dieu e de sobretudo a mão de Deus pour traverser janvier jusqu'au décembre 2020. para atravessar de janeiro até dezembro de 2020. Donc voilà notre programme. É este o nosso Donc programa. après mercredi, Depois de quarta-feira, notre rencontre ça sera le dimanche. nosso encontro será no domingo. Donc aujourd'hui dimanche, Hoje é domingo, mardi terça-feira, et mercredi matin on se sépare quarta-feira de manhã nos separamos pour nous retrouver encore le dimanche, donc après 8 jours. Oui. para nos juntar mais no domingo que vem. Ok. C'est ça, oui. Sim, é isto. Alors, si on avait reçu quelques frères le mercredi, Recebemos alguns irmãos na quarta-feira. s'il y a aussi quelques frères qui auront besoin de questions, Se há também irmãos que vão precisar perguntas, des éclaircissements de algumas notificações en rapport avec la Sainte Seine, em relação com a Santa Ceia, on pourrait encore recevoir 10 personnes aujourd'hui vou poder receber 10 pessoas hoje pour nous entraider, para a nossa conversa, donc savoir comment prendre cela. saber como tomar isso. J'ai tel problème, ça me complique, comment corriger cela. Tenho tal e tal problema, me complica, como posso corrigir isso? Et on ne prend pas la Sainte Seine avec des condamnations dans le cœur, non. E não se toma a Santa Ceia com condenações no coração. Amen. Amém. Donc je crois qu'on est un peu clair jusque-là. Oui. Creio que está claro nisso ali. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, il prit du pain. tomou o pão. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Aqui é o apóstolo Paulo que está a falar. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Recebi do Senhor o que eu vos ensinei. Ça veut dire ainsi dit le Seigneur. Quer dizer, assim diz o Senhor. Amen. Amém. Nous voulons parler de la communion. Queremos falar sobre a comunhão. Dieu voulant, on va continuer encore le mardi Se Deus quiser, vamos continuar mais na pour terça-feira nous aider à comprendre ce qui va se passer ici. para nos ajudar a compreender o que vai se passar La aqui. communion. A comunhão. Et beaucoup de gens, nous appelons la communion le pain et le vin. E muita gente chamamos a comunhão o pão e o vinho. Et beaucoup, quand on était dans les églises du monde, E muito quando estivemos nas igrejas do mundo, nous prenions cela la journée comme ceci. tomávamos isso de dia assim. Et beaucoup, nous le prenions des fois. Nous le prenions une fois par an jusque-là. E muitos tomamos uma vez por ano até lá. Branham parlait que c'était une fois par mois. No Brahma Tabernáculo era uma vez por Et mês. Branham dit que le disciple, dans les actes des apôtres, O Brahma disse que discípulos nos Atos dos Apóstolos il prenait cela chaque fois qu'il se réunissait. tomavam isso cada vez que se reuniam. Alors pourquoi la communion? Então, por que a comunhão? Et c'est quoi cette communion-là? E o que é essa comunhão? Dans le message, la communion prêchée en 62, Na mensagem a comunhão pregado em Abraham dit 62, que la communion vient du verbe communier, o Brahma disse que comunhão vem do verbo comunhar, qui veut comungar, dire se parler, que quer dizer separar, se communiquer. se comunicar. C'est-à-dire que vous êtes là deux personnes, Eles estão ali duas pessoas, l'un est en train de parler, l'autre écoute. está a falar, o outro está a ouvir. Après lui, il s'était, Depois ele para et la personne, l'autre là commence à parler aussi. e o outro começa a falar La também. première personne écoute A primeira pessoa ouve jusqu'à ce qu'ils vont parvenir à un accord. até que vão se juntar num acordo. Il dit que c'est d'abord ça la communion. Disse ainda isso a comunhão. D'abord c'est parler, Primeiro se c'est conversar, communiquer. se Il comunicar. dit que vous ne pouvez pas être en communion avec la télévision. Disse você não pode estar em comunicação com a televisão. Là, la télévision dispense ou donne des informations, Ali a televisão dá informações, mais vous ne répondez pas. mas você não responde. Donc la communion, ce n'est pas un monologue, non, non, non. A comunhão não é um monólogo, não. Donc communion, c'est quand deux personnes se communiquent. A comunhão é quando duas pessoas se Ils comunicam, sont en train de se parler. estão a se falar. L'un parle, Fala, l'autre écoute. o outro escuta Et il commence à répondre par après. e começa a responder depois. C'est ça, la communion. Esta é a comunhão. Vous êtes en conversation. Estás em conversa, Celui-ci, il parle, o outro fala, l'autre, il est calme. o outro está calmo, Après, il écoute. depois escuta Et la deuxième personne commence aussi à parler. e a segunda pessoa começa a falar Et também puis la première personne, il écoute. e a primeira pessoa escuta. Donc c'est d'abord ça, la communion. Primeiro é isso, a comunhão. C'est É communiquer, comunicar, c'est parler, se falar, échanger entre deux personnes. trocar entre duas La pessoas. première personne ouvre son cœur. A primeira pessoa abre o seu coração, Ah, il se vide. ele se La esvazia. deuxième personne reçoit cela. A segunda pessoa recebe Après, il isso, commence à répondre. depois começa a responder.
responder. C'est ça la communion. Esta é a comunhão. C'est comme dans une famille. É como numa família. Il faut qu'il y ait cette communication. Deve haver esta comunicação. Le père, il est le chef de famille. O pai é o chefe da família. C'est lui qui doit diriger cette famille-là. Ele é que deve dirigir essa família Il ali. faut vraiment dire qu'il ne peut pas les diriger comme dans l'armée. Non, non, non. Agora me disse, ele não pode dirigir como no exército, C'est dans não. l'armée, on ne contexte pas, on ne raisonne pas les ordres. Porque no exército não se contesta ordens. Mais dans la famille, il y a une autre atmosphère. Mas na família há uma outra atmosfera. Une atmosphère de télécommunication. Uma atmosfera de comunicação. Ou de communication, merci beaucoup. Uma atmosfera de comunicação. Ah, de fraternité. De fraternidade. C'est-à-dire qu'un véritable chef, il écoute les autres. Quer dizer, verdadeiro chefe escuta os outros. Il écoute ses lieutenants. Escuta seus C'est-à-dire qu'un subordinados. véritable papa, Quer dizer, verdadeiro pai il doit écouter aussi ses enfants. deve ouvir também seus filhos. Venez ici, mes enfants. Venham aqui, meus filhos. Voilà pourquoi il faut vraiment dire que c'est dommage aujourd'hui. Isso porque mãe me diz que o Même les bom mal psychologues le démontrent. mesmo os psicólogos Il n'y a pas demonstram. beaucoup de communication dans nos foyers. Não tem muitas comunicações nos nossos Puis c'est lares. dans la salle de communication, Porque na sala de comunicação, là il est censé avoir la communication, onde é sensado ter a et il y a comunicação, la télévision. tem a televisão. La télévision n'est pas une communion, non, non, non. A televisão não é uma comunhão. Là, Não. quelqu'un parle, vous n'êtes pas en communion avec lui. A televisão fala, você não está em comunhão com Voilà, on ele. dit que la radio n'est pas une communion, Bram disse que a rádio não é uma comunhão, puisque vous ne pouvez pas répondre. porque você não pode responder. Mais dans la communion, on répond. Mas na comunhão se responde. Papa, il reste là avec ses enfants. Papai está ali com seus filhos. Il demande les avis de ses enfants. Ele pede aviso dos seus filhos. Qu'est-ce qu'on peut faire, mes enfants, pour améliorer les conditions de vie de notre foyer? O que devemos fazer para melhorar a condição de vida no nosso lar? Qu'est-ce qui vous empêche, vous, mes enfants, à pouvoir vous comporter d'une manière correcte? O que vos impede, vós, meus filhos, a se comportar de Là, jeito les enfants correto? commencent à parler maintenant. Ali os filhos começam a falar Papa agora. écoute. O pai escuta. Donc, n'ayez pas peur. Portanto, não tenha medo. Parce que pour bien diriger les gens, Porque para bem dirigir il as ne suffit pas pessoas, d'être plus élancé que ces não gens-là. é necessário ser mais alto que essas Tu vas pessoas. avoir des gros muscles, Ou ter grandes músculos. un oui ou une voix trop éloquente. Uma voz assim tão Mais eloquente. il vous faut de la sagesse. Mas é necessário a sabedoria. C'est ça la chose la plus importante. Essa é a coisa mais importante. Et quand vous allez échanger avec vos enfants, E quando vai se trocar com seus filhos, peut-être vous allez prendre la parole à la fin. talvez vai tomar a palavra no fim. Ils vont sentir que votre raisonnement, vous, Vão sentir que teu raciocínio c'est ça vraiment le véritable choix. é esse mesmo verdadeira Ça escolha. veut dire que par la sagesse là, Que eles, através daquela ils sauront que sabedoria, ce que vous êtes en train de leur communiquer, saberão que você está ali c'est comunicando. pour leur intérêt. É pelo seu interesse. Même si vous avez de très bonnes intentions, Mesmo se você tem boas il intenções, faut pouvoir aussi les écouter, é necessário também les escutar. les échanger aussi avec eux. Trocar também com eles. Ils sauront que oui, nous sommes considérés dans cette maison. Saberão que somos considerados nessa Papa nous casa. considère réellement comme ses enfants. O pai nos considera realmente como Mais seus si filhos. vous avez de bonnes choses pour vos enfants Mas se você tem boas coisas para os teus et que filhos, vous ne les partagez pas avec eux, mas você não partilha com eles, cela fera ce qu'ils n'aient plus confiance en vous. aquilo fará que eles não possam mais ter Même confiança si em c'est ti. pour leur bien, Mesmo se é pelos seus ils bens, sentiront qu'ils ne sont pas importants pour vous. sentirão que não são importantes para Alors le ti. bien que vous cherchez pour eux, O bem que você procura para eles ça ne serait pas possible pour qu'ils puissent en bénéficier. não será possível para que eles possam beneficiar. C'est ce que Frère Branham faisait. É o que meu Abraham fazia. Il restait avec ses enfants alors qu'il était petit. Ficava com seus filhos quando eram Il pequenos. communiquait avec ses enfants. Comunicava com seus filhos. Et cela crée une certaine confiance dans les enfants. E aquilo criava uma certa confiança nos filhos. Et ça n'a pas papa un message. A papai dá mensagem aqui. Ah, voilà que ça me semble. A mãos estão bem. As Est-ce mãos. qu'on pouvait dire Amen tout ça? Será que podem dizer amém? C'est votre Frère Branham dit. É verdade, irmão, me disse. Même dans le foyer, Mesmo no lar, si vous êtes maman dans le foyer, se você é mamã no lar, c'est mieux de communiquer avec votre mari. é melhor de comunicar com seu marido. Ne restez pas là avec un cœur là rempli d'histoire. Não fica ali com o coração cheio de histórias. Ceux qui dans la Bible ont désobéissance. Se eu falar, vão me chamar de desobediente. Ceux qui dans la Bible ont un message. Se eu falar, verão que não obedeço a mensagem. Ainsi de suite. Deixa eu fazer isso a seguinte. Vous allez commencer à faire des choses d'une manière mécanique. Começarás a fazer coisas de uma maneira Et mecânica. vous verrez qu'à un moment, cela va trahir ta nature. Verás que tempo isso vai trair a tua natureza. Vous allez afficher un comportement un peu bizarre comme ça. Vai manter comportamento pouquinho assim estranho. Ça vient du fait que vous avez tellement encaissé des histoires. Porque vem do fato que você guardou muitas Vous ne coisas. vouliez pas l'exprimer. Você não queria exprimir. Un moment, il Tempo vai sair et assim. botiflamme. E vai nascer Et pour la fogo. nature, nous avons tout ça. Mostrará
mostrar a tua verdadeira Abraham natureza. dit, dans un foyer, Abraão me disse, num lar, un homme et une femme, homem e uma mulher. c'est pas nécessairement que vous serez toujours d'accord dans tous les moments. Non, non, non. Não é necessariamente que estarão sempre de acordo em Mais todo o pour tempo, não. vaincre les épreuves, Mas para vencer provas, pour vaincre les difficultés, para vencer vous dificuldades, devez créer ce comportement de communication. devem criar esse comportamento de comunicação. Des fois le matin, comme ça, votre mari sort. Ao invés de manhã, se teu marido sai, Il donne des ordres comme ça, il part. dá ordens assim, ele vá. Surtout nous, les frères africains, nous souffrons de ce complexe-là de trop de supériorité. Sobretudo nós, irmãos africanos, sofremos desse complexo de Nous tanta mélangeons la superioridade. parole de Dieu avec notre culture africaine. Misturamos a palavra de Deus com nossa cultura Faites ceci, africana. faites ceci, faites cela. Faut Madame dit ceci, faut Madame dit cela, ainsi de suite. Faça isso, faça aquilo, porque mamãe me disse assim. La réalité est que je suis un Africain dans ma culture. A realidade é que eu sou africano na minha cultura. J'ai colorié cette culture-là avec des citations de Foi Banam. Eu pintei aquelas cultura com citação de Mobrana. Vous, filles de Dieu, ne soyez pas paniquées. Vós, filha de Deus, não sejam panicados. Le soir, reçois-moi avec gentillesse. Responda isso com a gentileza. Ayez la culture de rester assis à côté de votre mari. Tenha a cultura de permanecer sentado ao lado do teu marido. Quand il rentre le soir, au Yébiteni ne s'est passé dans Zela. Quando ele volta de tarde, você não sabe o que se passou no caminho. Peut-être à bord d'un taxi, c'est fingi et vous ne savez pas. Talvez num táxi foi ofendido, você não Peut-être sabe. que moi, loin de Bétier, Moutou, Banero, comme il peut éclater. Talvez sol de Luanda bateu cabeça, os nervos estão quase Yo, explodindo. moi, je suis amortisseur. Agora você, mulher, é amortecedor. Comment quand on vous parle, vous êtes à la gauche, à droite, ou à Por que quando vos falam, olham assim da on ne esquerda à s'adresse direita? pas au poteau, on parle à vous. Mais Não se fala apóstolo, se fala a voz. Autant la liboso, j'ai besoin de votre attention. Oui. Olhem aqui em frente, pessoas da vossa atenção. Je sais qu'il fait très chaud, c'est vrai. Sei que está fazendo muito quente, é verdade. Mais la chose la plus importante, que Dieu nous parle dans nos cœurs. Mas a coisa mais importante é que Deus fala nos nossos corações. Amen. Amém. Quand je rentre comme ça, Quando eu volto assim, soyez gentil envers votre mari. esteja gentil com seu marido. Servir rien à nubilo kwa kolia. Lhe serve ainda de comer. Pendant qu'il est en train de manger là, Enquanto que ele está a comer, créez une atmosphère de fraternité, cria uma atmosfera de fraternidade, une atmosphère d'amitié, uma atmosfera de amizade. et commence maintenant à échanger avec lui. E começa agora a conversar com ele. J'avais dit ceci le matin, Disseste isso de manhã. j'avais dit cela le matin, Disseste aquilo de manhã. j'avais dit ceci le matin. Fizeste assim de Dans manhã. la conséquence néanmoins. Vê as consequências Est-ce disso. qu'ils ne seraient pas mis ensemble? Será que não seria melhor Si nous juntos faisons ceci, ceci, cela, que façamos isso e yo aquilo? le la cabeça de la maison Você como a cabeça da casa commence par expérimenter cela, começa pela par experimentar isso, examiner cela, para examinar isso. et je trouve que le résultat sera très bon. E acho que o resultado será muito melhor. Ata mutuana azamabe. Mesmo aquela pessoa foi mal. Fabanam dit, ce qui a yé nanda kuna yo. Mãe me disse, se ele vier na tua Vous le casa, recevez, vous lui donnez à manger. você lhe recebe, ele dá de Tango comer. azoli là, il devient une personne gentille. Quando ele está a comer, ele torna uma pessoa gentil. Ça c'est William Branham qui dit. Esse é William Branham que está a dizer. Est-ce que mes sœurs pouvaient dire amen? Minhas irmãs podem dizer amém. Fabanam dit, O Branham me disse, ata mutuana azamabe. mesmo aquela pessoa for mal, Quand il vient sous son toit, quando vem aí na sua yo casa, oyambi na gentillesse. você lhe acolhe com gentileza. Opesie na nubiloko kolia. Você lhe dá ainda de comer. Na moment zolia biloko surtout ya lingaka wana. Enquanto ele está a comer comida, sobretudo que ele Il gosta, devient une personne gentille. ele torna uma pessoa gentil. C'est ça le rôle de la femme dans le foyer. Esse é o papel da mulher no lar. Ah. Dieu t'a donné cette tactique-là en toi. Deus te deu aquele tática em ti. Vous avez la capacité de maîtriser des situations. Tens capacidade de dominar situações. Colère wana ya frère, dictature na ye. Vous avez la capacité, même sans Saint-Esprit, de maîtriser cette colère-là. Aquela ira do irmão, mesmo sem Espírito Santo, você tem aquela capacidade de dominar isso. Ah, merci ma soeur. Vous êtes mariée, hein? Obrigado, minha irmã. És casada? Demande au Licolo. Levante bem a tua mão. Merci beaucoup. Obrigado. Frère, pas au monde, hein? O irmão está velho. Maintenant, Fabana me dit, Alguma irmã me disse, tango moi c'est yambi mobile ndengi quando wana. a mulher acolhe assim o marido, L'homme devient détendu. o homem torna tão aliviado. La femme a cette capacité-là. A mulher tem essa capacidade. C'est ça l'esprit féminin. É esse espírito feminino. Sans Saint-Esprit, Sem o Espírito Santo, c'est ça la femme. é esta mulher. Votre mari n'est pas votre concurrent, Teu marido não é teu concorrente. n'est pas votre adversaire, non, non, non. Não é teu adversário, não. Vous formez un tout l'un de l'autre. Você forma tudo um ao outro. Sans toi, lui, il est
incomplet. Sem tu, ele é incompleto. Et sans lui, toi aussi, tu es incomplet. Sem ele também, você é incompleto. Donc, ça ne vaut pas la peine. Não vale a pena de revelar as coisas, tudo para estragar a Dans le atmosfera. message, l'atmosphère spirituelle, faut Banam dit, Na mensagem atmosfera espiritual, un chrétien a cette capacité-là cristão tem essa capacidade de créer l'atmosphère spirituelle tout autour de lui. de criar atmosfera à volta dele. Quand Foi Banam dit, Quando me disse, vous avez la capacité de créer votre monde en vous. tem a capacidade de criar teu mundo, Pas nécessairement un monde physique. não necessariamente um mundo físico. C'est-à-dire que vous avez la capacité Quer dizer, você tem a capacidade d'affronter une personne compliquée, de enfrentar uma pessoa même complicada, au service, mesmo no même trabalho, dans les quartiers. mesmo no bairro. Après avoir prié, Depois de orar, vous créez un monde tout autour de vous. você cria um mundo à volta de Comme ti, du magnétisme comme ça. como magnetismo assim. Basta vous arriver en sans présence. Basta você chegar na sua Il est presença. contrôlé par l'atmosphère que vous dégagez là. Ele é controlado pela atmosfera que você está a libertar. Et vous pouvez aussi l'appliquer à votre mari. Você também pode aplicar isso no teu Amém. marido. Amém. Amen. Une véritable fille de Dieu, Uma verdadeira filha de Deus ce n'est pas un génial, c'est-à-dire que quelqu'un qui se plaît comme une poète là, ou un prophète de malheur. Non, non, non. não é alguém que se queixa em todo o tempo como um profeta de Nga banana bala infelicidade. vraiment. Eu desde que me Nga casei, banana bala vraiment. eu desde que me casei, Moi je m'étonne. Hein. eu me admiro. Ce qui est un frère à Koufi. Se o irmão morrer, Vous voyez comment la soeur pleure. verás como a irmã On chorar, dirait kotaka na libulu wana. como se fosse querer entrar mesmo no On buraco. dirait kotaka na libulu Quero wana. mesmo entrar nesse buraco. La vie est terminée pour A moi. vida acabou para mim. Qu'est-ce que je serais devenu maintenant? O que é que eu vou me tornar agora? Oh, mon mari est parti. Oh, meu marido foi-se. Ça fend le cœur. Isso estraga o coração. Mais tant que ça vivant, Mas quando está vivo, moi ma kama mikie malama osala pona tu ne veux pas reconnaître. aquelas pequenas coisas boas que está a fazer, você não quer reconhecer. Kolingo reconnaître on mukolo ya kokufa. Só quer reconhecer no dia que ele vai morrer. Là vous criez maintenant partout. Ali você grita agora em todo sítio. Je n'ai jamais regretté. Eu nunca lamentei. Papa bana nanga osala ngai boy. Pai do meu filho me fazia assim. Papa bana nanga osala ngai Pai do boy. meu filho me fazia assim. Zambo zanzamba ba ofela. Deus é Deus dos órfãos. Zanzamba ba veuve. Ele é Deus das Le viúvas. lozi mobali ngai. Hoje pegaste meu Mais marido, tu as ton mari avec lui. mas tens teu marido Tu ne contigo. veux pas reconnaître. Você não quer reconhecer. Ça c'est une malédiction. Isso é uma maldição. L'ingratitude A ingratidão est une malédiction. é uma maldição. Ah, je crois que vous ne me haïssez pas. Hein? Creio que não estão a me odiar. Bon, il n'a pas de Não me odeiam, creio. Não tinha mensagem a Foi Banam. Hein? Já pregar a mensagem de Mo Branham. Oh, bon, il m'a que Branham est prophète. Creem que Branham é profeta. Bon, vamos lá usar matanga bwende. Por que estão assim como estão outros? Est-ce que yango benze kotika ngana arrêté? Será que isso pode me parar? Nada. Foi Banam dit ceci. Abraão me disse assim. Remarquez, Jésus notre exemple. Notem Jesus, nosso exemplo. Alors qu'il est en train de marcher au milieu de ces chandeliers d'or. Enquanto andava no meio de 7 castiçais Il est de en ouro. train de parler aux âges de l'église. Está falando na Israel da igreja. Arrivé à l'âge d'Éphèse, tu tiens en balébélia. Chegando na era de Éfeso, pregamos várias Il vezes. sait qu'ils ont beaucoup de manquements. Sabe que tem muitas falhas. Il sait qu'ils ont beaucoup de défauts. Sabe que tem muitos defeitos. Mais il ne commence pas par les défauts là. Mas não começa naqueles defeitos. Puisque mutu nyonso sasa sala malamu alingaka ba reconnaître malamu wana mai. Porque todo mundo que faz bem gosta que seja reconhecido aquele Je bem. te remercie Patrick. Agradeço, Patrick. Tu m'as bien prêché Me aujourd'hui. pregaste muito bem hoje. Depuis janvier 2019. De janeiro de 2019. Maintenant c'est décembre 2019. Agora é dezembro de Tu as 2019. très bien nourri mon âme. Alimentaste muito bem minha alma. J'ai besoin de cela. Eu preciso disso. C'est ce que Foi Banam me É dit. que o homem disse. Mais mutu tout ça sala malamu. Disse todo homem quando está fazendo bem, Alingaka yango. ele gosta Donc disso. quelqu'un dit ah ngaïté, dites merci à Dieu, c'est un menteur. Quando você vê alguém dizer não, eu não, diz obrigado a Deus. Il était devant un prédicateur comme ça. Via um pregador On était en assim. train de remercier Foi Banam. Estavam agradecendo Mo Branham. L'autre dit ah Foi Banam. Ele disse Mo Branham. Luana vamos pensar remercier pas Yesu. Diz nele para agradecer a Jesus. C'est don on est à Yesu. Porque aquele dom é de Jesus. Il obéissait à Yesu. A palavra de Jesus. Ah mais non. Disse não. C'est Yesu, c'est vrai. É Jesus, é Mais verdade. c'est moi qui m'étais tenu debout. Mas eu é que estava de C'est moi pé. qui m'étais consacré. Eu é que me C'est moi consagrei. qui ai prié. Eu é que C'est orei. moi qui ai parlé. Eu é quem J'ai falei. besoin de cela. Preciso disso. Mais une chose entre vous et moi. Mas uma coisa entre vós Moi e eu. je suis sincère, moi Branham. Eu sou sincero, Mais toi tu Branham. n'es pas sincère. Mas você não é sincero. Osapena posana yango. Também precisa Mais osala disso. humilité à false. Mas tem falsa humildade. Même dans le foyer aussi. Mesmo no lar. Votre mari a besoin de cela. Teu marido precisa disso. Ce n'est pas une personne parfaite. Não é uma pessoa Il a perfeita. beaucoup de défauts. Ele tem muitos Mais ne defeitos. commence pas par brandir ces défauts-là. Mas não começa a abranhar aqueles Suivez defeitos. l'exemple de Jésus-Christ. Siga o exemplo de Jesus Cristo.
Amen. Amen. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Escreva ao anjo da igreja de Voici Éfeso. ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Eis o que diz que tem 7 estrelas na sua mão Celui direita. qui marche au milieu de ces chandeliers d'or. Aquele que anda no meio de 7 castiçais de ouro. Télémi lui veut parler. Levantou, quero falar. Talaba défaut na église d'Éphèse. Vê defeito na igreja de Talaba Éfeso. falha na église d'Éphèse. Vê falhas na igreja de Mais Éfeso. Atiena ba falha na pembeni. Colocou aí naquelas falhas de lado. Je connais tes œuvres. Conheço tuas obras. Je connais ton travail. Conheço o teu trabalho. Et je connais ta persévérance. E conheço tua perseverança. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Sei que não pode suportar os Que maus. tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres Provaste o que se chamam de et apóstolos qui ne le sont pas. e que não são. Et que tu les as trouvés menteurs. E tu os achaste Que tu as mentirosos. de la persévérance. E sofreste, tem Que tu as paciência. souffert à cause de mon nom. Trabalhaste pelo meu Et nome que tu n'étais point lassé. e não te cansaste. Amen. Amém. Abandina nous prôner. Louer biloko malamba bango basala kawana. Começou ainda a elogiar as boas coisas que eles faziam. Abandina nous louer les bonnes qualités bango basala ngo. Começou ainda a elogiar as boas qualidades que eles fazem. Un chrétien a toujours été reconnaissant même dans les petites choses. Cristão sempre foi grato mesmo em pequenas coisas. Abraham dit que dans la Bible, Abraão me disse que na il y Bíblia avait un général que moi j'appréciais beaucoup. havia general que eu amava muito. C'était Josué. Era Josué. Maintenant, à part Josué, Mas além de il Josué, y avait un général aussi dans l'armée américaine. havia general no exército americano. Il s'appelait Stonewall. Se chamava de Stonewall. Cet homme-là n'acceptait jamais la défaite. Aquele homem nunca aceitava a derrota. Si il m'a confié une mission, c'était la victoire. Quando ele confiava uma missão era a vitória. Quel était ton secret? Me perguntaram qual é teu segredo. Mon secret, Disse meu segredo c'est gratidão nangue pa nzambe. é a minha gratidão a Deus. Na pesa nzambe merci même dans les petites choses. Agradeço a Deus mesmo em pequenas coisas. Même até na verre ya mai na pesa nzambe merci. Mesmo num copo de água eu agradeço a À Deus. cause ya reconnaissance Por wana. causa dessa gratidão Voilà ali. pourquoi Dieu fait pour moi tout ça. Eu por que Deus faz isso por Baba mim. kisabo ndenge moko. Aumentar nascido do mesmo Basala jeito. boye ndenge moko. Fazer nascido do mesmo jeito. Baba kisabo ndenge moko. Aumentar nascido do mesmo Vous jeito. brisez l'atmosphère dans le foyer. Você quebra a atmosfera no lar. Oh amen. Dizem amém, por favor. Ah. N'y a-t-il point de bon mangalade? Não há bálsamo Est-ce engelhado. qu'il n'y a pas de médicaments? Será que não há medicamento? Comment tu babali na katia message? Como é pessoas que casaram na mensagem? Oyo étant célibataire, il a mené une vie correcte. Que sendo solteira levou uma vida L'autre a mené correta. une vie correcte. Outro levou uma vida Ils sont correta. ensemble, Estão juntos. mais ils ne sont pas heureux. Pourquoi? Mas não estão felizes por quê? Si vous ne voulez pas appliquer ce que vous êtes en train d'écouter ici, Porque não querem aplicar o que vocês estão a il ouvir n'y a aqui. point de mariage parfait. Não há casamento En perfeito. commençant par celle de William Branham, Começado com o do William qui Branham n'habite son nion surtout. e a todos nós. Mais nous avons contourné la théophanie. Nós contornamos a Bien qu'on a teofania. contourné la théophanie, E sendo on contornar a a la teofania, solution à tous nos problèmes. temos a solução Yo, para os nossos ça problemas. parfait. Você não é Tu le sais perfeita. très bien. Você sabe muito N'exige pas la bem. perfection chez l'autre. Não pega a perfeição do Commence outro. par apprécier le peu de choses qu'il fait pour toi. Comece a apreciar poucas coisas que faz por Pour ti. changer l'atmosphère. Vais mudar a atmosfera. Tu c'est bien bien. Vamos colocar isso muito bem. Hein? Tu finas, tu es vivant tout ça. Vamos apertar para que tudo isso possa sair. Tu t'aimes le roi maman Oma puis il y a raison de ma ramonioso. Levantar com a mamãe de Oma porque você tem razão em tudo. Frère Nabino. Vosso irmão. Des fois, ce qui détruisent nos foyers. Há vezes que acontece nos lares. Não é coisas grandes C'est mal. l'attitude que nous affichons. Essa é a atitude que nós colocamos. De como saranda ko komi mabe. É que torna mal a casa. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Escreva ao anjo da igreja de C'est ce Éfeso. que dit celui qui tient les 7 chandeliers. Pardon. Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Isto diz aquele que tem na sua destra 7 Celui estrelas. qui marche au milieu de ces chandeliers d'or. Que anda no meio de 7 castiçais de ouro. C'est qui, Papa Gabier? É quem é Papa Gabi? Le professeur des professeurs. Professor dos professores. Iaza parfait. Ele é perfeito. Il parle à son épouse maintenant. Fala na sua esposa agora. Je connais ton travail. Conheço o teu trabalho. Je connais tes œuvres. Conheço tuas obras. Não basta como eu bandico Lucabe erreur. Não basta chegar e começar a procurar erros. Vous êtes allé au service. Você foi no serviço? Quelqu'un qui s'est levé le matin. Alguém que acordou de manhã? Qui a nettoyé tes habits. Limpou, lavou tuas Qui a roupas. nettoyé la maison. Limpou a casa. Qui a pris soin des enfants. Tomou conta dos Qui a filhos. pris soin de ceci et de cela. Tomou conta disso e Elle est aquilo. fatiguée. Está cansada. Oh, comme vous n'appréciez pas cela. Você chega, você não aprecia isso. Un bon papa africain. Bom papa africano. Travaille maintenant, il y a ménage to contrat yango te. O trabalho de casa, você não conta isso. C'est un travail propre aux femmes. Isso é trabalho apropriado da On leur dit mulher. jamais merci. Nunca se diz obrigado. Puisque
Dans les professions, porque na sua profissão on écrit ménagère. se escreve dona de Na casa. bala é passar com a musala wana. É necessário que a mulher Ce faça n'est esse pas trabalho. votre empregada. Não é a tua C'est empregada, votre não. amie, votre épouse. É a tua amiga, a Elle tua fait cela parce que esposa. vous n'avez pas de possibilité. Ela faz isso porque você não tem a Il fallait possibilidade. engager une empregada pour faire cela. Deverá colocar uma empregada para Parce fazer que moi, isso. si tu as na libala, Porque a mulher, quando vem na do lar, réalité, il y a que ça, misala wana te. na realidade não vem fazer esse tipo de Il y a trabalho. que partilhar bom moya mobali na ye. Veio para partilhar a vida do seu marido. Parler avec son mari. Falar com seu marido. L'encourager, le conseiller. Lhe encorajar e lhe Mais elle aconselhar. fait cela parce que toi, tu n'as pas de moyens financiers. Mas faz isso porque você não tem meios financeiros. Tu sais tant au côté. Quando você Nana chega, tcheko po na se. quem colocou esse copo aqui no Mwana chão? waza mutakala ndenge ni. Esse milho está no Mwana waza porquê? bona ndenge Esse ni. aqui está assim por quê? Atmosphère et baby. A atmosfera Moi, si on a estraga. taza na Saint-Esprit, Aquela mulher, mesmo se tem Espírito Santo, instinctivement, même la instintivamente, psychologie l'explique. mesmo a psicologia Elle se met explica mes autres isso. pour se garde. Ela está ali, Abandi pe koluka ba défaut na yo. também começa a procurar teus Moto defeitos. payé par ba pranami se baza na Saint-Esprit. O fogo, a brasa no empreendimento que tem Espírito Santo. Puisque atmosphère ezamabe. Porque a atmosfera é má. Yondo bandi yango. Você quem começou Il isso, faut ça na courage wana. deve ter aquela Que coragem. c'est moi le pasteur de l'église. Que eu, pastor da Que igreja, só ma kambezo tamula mabe na église. se as coisas estão andando bem na C'est moi igreja, qui suis le premier responsable. eu é que sou o primeiro responsável. Ayez ce courage là. Tem essa coragem. Engai nde tata ya bwana oyo. E eu é que sou pai desses Ngai filhos. nde mobali ya mwasi oyo. Eu é que é marido dessa Lokola mulher. aza impoli. Como ele é malandro, Havia impolitesse wana epai na ngai. recebeu aquela mandice em mim. Ayez ce courage là. Tem essa C'est coragem. que fois bana me É que dit. disse meu brother, Mwasi aimitaka mobali. a mulher imita o E bana marido baimitaka mama. e os filhos imitam a mamã. Oui, n'y a-t-il point du bon mangalade? Sim, não abalsa Zambe, evangelhado. je veux un foyer vraiment modèle. Deus quer lar Mais realmente yosa modelo. modèle te. Mas você não é modelo. Yosa préfet de discipline. Você é prefeito de disciplina. Quand vous étiez dans les écoles là, Quando estamos aí na le escola, préfet il est là. o prefeito está ali. Comme votre préfet, je ne veux pas que personne fume ici dans cette. Como o vosso prefeito não quer que ninguém possa Que fumar personne ne aqui. fasse ceci, cela. Que ninguém faça isso, Après aquilo. mon bimi Depois o povo sai, et fume. começa a fumar. Bosalo na zoloba. Façam o que eu estou a falar, Bolando na zosalate. mas não sigam o que eu estou a fazer. Branham dit. O Abraham me disse, Tango zoloba makama malamu. quando você está a falar de boas coisas, Zosala makama mabe. você faz coisas más. Bakosala mabe o zoloba wana. Eles farão o mal que você está a fazer. Amen. Amém. Dieu a envoyé un prophète. Deus enviou profeta. Au travers de ces messages-là, Através daquela nous mensagem, devons avoir des foyers super, devemos ter super des lares, papas super, super papai, qui savent vraiment assumer leurs responsabilités. que sabem assumir sua Et responsabilidade. makambo ezotambola mabe. E que as coisas estão andando mal. Jamais bato bazotambola na bis. Nunca as pessoas que estão andando num táxi Pouf, assim. aconteceu un accident. Oh, il y a um acidente. Les policiers viennent. Polícia vem. Bino ba passager. Vocês passageiros. Hein? Bino ba passager. Vocês passageiros. Jamona mutu kwesa accident pour na bino passager. Houve acidente por causa de vocês passageiros. Bakona na mutu moko. Só condena uma pessoa. Je crois que c'est comme cela. Hein? Creio que é assim. Boyenda za na ba levier de commande nyonso. Ele é que tem alavancas de comando. Ba komanda mutu moko. Só condena uma pessoa. Abraham a dit que le mariage était une responsabilité. Abraham disse que o casamento é uma Et responsabilidade. que l'homme amène la femme au baptême du E Saint-Esprit o homem leva a mulher no batismo do Espírito par Santo. son comportement. Pelo seu comportamento. Créer cette atmosphère-là. Creia esta atmosfera ali. Et cette sagesse-là. Ter essa Il y sabedoria. a nos défauts à côté. De colocar nos defeitos de lado. Louer makamba malamu zo monda wana. Elogiar as boas coisas que você está vendo. Encourager yango. Encorajá-los. La femme saura que oui, j'ai de la valeur dans cette maison ici. A mulher vai saber que tem valor nesta casa. Ekotinda ya sala makamba malamu lisusu. Vai lhe levar a fazer ainda mais boas coisas. Amen. Amém. Maintenant, un leader n'a pas peur de ses subalternes, non, non. Agora, líder não tem medo do seu Abraham dit que subordinado. dans un foyer, Abraham disse que num lar, oya koliboye, ya koliboye. esse cresceu assim, aquela Vous cresceu êtes assim. maintenant ensemble. Estão agora juntos. Maintenant, pour parvenir à un accord, Para chegar agora num acordo, il faut créer cette communication-là. devem criar esta comunicação ali. Moi, c'est à critiquer mon bali na été. A mulher não critica seu marido. C'est une malédiction. É uma maldição. Moi, c'est à murmurer pour mon bali na été. A mulher não murmura pelo seu C'est marido. une malédiction. É uma maldição. Moi, c'est à bengra mon bali avec gentillesse. A mulher chama seu marido com a gentileza. Parle avec son mari. Fala com seu marido.
Moi ça zakane longe kangama te. A mulher não fica com uma cara trincada. Nzamba sale longe moi c'est zakakitoko tout ça. Deus fez a cara da mulher ser sempre bonita. Pour consoler, réconforter son mari. Para consolar, fortalecer seu marido. Nzamba peso longa kitoko par rapport a ngai. Mas Deus te deu cara bonita em Yo relação a baby mim. siango maintenant. Você estraga isso. Vous me chassez de la maison. Você me expulsa de casa. Para mim, a cara daquela moça de fora que estão provocando as pessoas de propósito. Agora você é flor da casa. Trincaste a casa com o Espírito Santo no coração. Ça c'est de l'ingratitude. Isso é ingratidão. Et c'est une malédiction. E é uma maldição. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Escreva ao anjo da igreja de Éfeso. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Isto que diz aquele que tem na sua destra 7 Celui qui estrelas. marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Que anda no meio de 7 castiçais de ouro. Je connais tes œuvres. Eu sei as tuas obras. Amen. Amém. Il dit même avec vos enfants faites ceci. Disse mesmo com teus filhos faça isso. Ayez cette habitude d'encourager vos enfants tant que vous allez le comme l'amour. Tenha costume de encorajar teus filhos quando fazem boa coisa. Abraham dit ceci. Abraão me disse assim. Vous savez tous ces bana batambola na balabala wana. Sabem todos esses miúdos que andam ali na rua? Eu quero pessoa que não luka amitié tout ça. Primeira coisa, eles vão procurar amizade. Parce que nos papas aujourd'hui n'ont pas cette habitude de revendre ko solo na bana. Porque hoje papais não têm esse hábito de sentar e conversar com os filhos. Você já começa sim, papa. Vem à noite, vous avez déjà mangé? Oui, papa. Le matin vous sortez. De manhã sai. Na pouco ao zongi. De tarde volta. Le matin vous sortez. De manhã sai. Na pouco ao zongi. De tarde volta. Bana wana baza exposé. Aqueles filhos estão expostos. Vous en tant que papa, Disse você, sendo vous devez papá, avoir ce temps-là de communiquer avec vos enfants. deve ter esse tempo de conversar, de comunicar com seus filhos. De savoir ce qui se trouve dans leur cœur. De saber o que se encontra no seu coração. Tango va s'exprimer ici. Quando vão se exprimir, acabou. Après yo indirectar yango uzongi seli bango nselese. Depois você endireita eles de volva. Mwana koli na atmosfera wana. O filho cresceu naquela Vous sentir atmosfera. amour ya papa, amour ya maman. Sentir amor do pai, amor da mãe. Abraham dit qu'il a 98% de chances que vous allez un bon monsieur tango koli. Abraão disse que tem 98% de sorte de ser bom cidadão. Maintenant, même si vous ne fumez pas, vous ne buvez pas. Mas mesmo se você não fuma, não bebe. Tango zan habitude wana te. Quando não tem aquele De costume créer l'atmosphère avec vos enfants. de criar atmosfera com teus Vous filhos, éteignez le poste de téléviseur. você apaga, desliga a Vous televisão. parlez avec eux comme des amis. Conversa com ele como amigos. Vous expliquez à vos enfants vos expériences à vous de la vie. Você explica a teus filhos tua experiência da Moi, j'ai vida. commis telle erreur, telle erreur. Eu cometi tal erro, tal Ne erro. soyez pas un papa Tintin ou avec le premier. Ne le mentez pas, il n'aura pas confiance en toi. Donc, on va redécouvrir. Não seja papá mentiroso que mente nos seus filhos. Era sempre primeiro. Ici, Não j'ai faça commis isso. telle erreur. Aqui cometi tal erro. Mon père à moi ne connaissait pas le message. Porque meu pai não conhecia a Lui, il n'avait mensagem. pas de possibilité. Ele não tinha Mais vous possibilidade. avez la capacité d'enjamber mon erreur à Mas moi. você tem a capacidade de esquivar esse meu erro. Je suis là pour vous aider. Eu estou ali para vos ajudar. Os filhos crescem com esse Si asseguramento. vous êtes un frère du message, Se você é o irmão da mensagem, de meter pena nos filhos e dizer, Deus, dê-me meu filho. mukumba. Quer dizer, Il y a dê-me mille cargo mots na conduire, na convaincre par mon comportement. para conduzir e convencer pelo meu comportamento. Ce qui va baby na répondre devant toi pour la mille mots. Se eles perderem, eu vou responder diante de ti pelos seus espíritos. Amen. Amém. Amen. Amém. Je connais tes œuvres. Eu conheço tuas obras. Je connais ton travail. Eu conheço o teu trabalho. On dit que vous voyez ici, il s'adresse aux gens qui ne sont pas parfaits. Abraão disse, estás a ver, ele aqui se endereça às pessoas que não são Qui ont perfeitos. beaucoup de défauts et lui il le sait. Que tem muitos defeitos que ele Il sabe. commence par les encourager. Mas começa a encorajá-los. Il commence par prôner nanu ya malamu bango basali. Começa a elogiar ainda boas coisas que eles fizeram. Tu ne réagis que quand il y a un défaut. Você tem defeitos. Soba sombelio tu réagis. Quando não te compra, você Mais reage. soba sombelio tu es là comme ça froid. Mas quando te compra, você está ali fria. Ça c'est une malédiction. Isso é uma maldição. Chrétien zaka reconnaissant même na kamwa mike tout ça. Cristã é grata mesmo em pequenas coisas. Oh, est-ce qu'il y a des filles de Dieu ici pour répondre amen? A filha de Deus aqui para responder amém. Vous savez, Sabem? nous avons créé ce message. Acreditamos nessa mensagem. C'est un voyage. Mas é uma viagem. Il y a un grand événement devant nous. Está um grande evento diante de Nous sommes nós. des passagers ici sur la terre. Somos passageiros aqui Nous na devons terra. disparaître. Devemos Mais desaparecer. à part cette disparition-là, Mas além dessa Bob Branham disparição, dit, Bombá me disse, des gens qui prendront au sérieux ce message, pessoas que levarão a sério essa qui mensagem, mettront en pratique ce message. que porão em prática essa Il y a des mensagem. couronnements ici sur la terre. Há coroamentos aqui na terra, Des distinctions. distinções. Ah,
Vous avez la vie éternelle. Você tem a vida À part la eterna. vie éternelle, Além da vida vous eterna, allez un peu plus. você vai ainda além. Vous obéissez à ces messages. Você obedece nessa Même dans mensagem. les petites recommandations. Mesmo em pequenas Ce sont recomendações. ces petites recommandations-là São aquelas pequenas qui recomendações tiennent des grandes choses. que sustentam grandes Et voilà, coisas. que ce qui compte devant Dieu, Grande isso que conta ce diante ne de sont pas les Deus. grandes choses que nous faisons, Não são coisas grandes que nós mais les fizemos, petites choses que nous ne faisons pas. mas pequenas coisas que nós não fizemos. Amen. Amém. Oh, Zakitoko, hein? É muito bom. Je connais tes œuvres, Eu sei as tuas obras, ton travail o teu trabalho et ta persévérance. e a tua paciência. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. E que não podes sofrer maus. Je t'y ai éprouvé ce que se disent apôtres Puseste à prova os que se dizem apóstolos et qui ne le sont pas e não são. et que tu les as trouvés menteurs. E tu o achaste mentirosos. So bois que mutu ba fleur na nuboe. Se você deitar flor assim a alguém, Ayo qui bien na mutema. desce bem no coração. Mais par après tu commences à les corriger maintenant. É que depois começa a corrigi-lo Les agora. osala atento na ba correction na yo. É que estará atento na tua Ko correção. banda na ba correction ti ozo bebisa atmosphère na ndako. Não começa com correção, estará a estragar a atmosfera em casa. Que tu as de la persévérance. Tens a paciência Que tu as souffert à cause de mon nom. que sofreste por causa do meu nome Et que tu n'étais point lassé. e não te cansaste. Mais ce que j'ai contre toi, Mas o que tenho contra que ti tu as abandonné ton premier amour. é que deixaste o teu primeiro amor. Ah là, quelqu'un peut écouter maintenant. Ali alguém pode ouvir agora. Il peut écouter tes reproches. Pode ouvir a tua... Puisque yamalamu asala ka uza reconnaissant na Porque yango. o bem que ele faz, você é grato nisso. Yamalamu asala ka ubrandir yango. O bom que ele faz, você elogiou Madame, isso. faites cela dans votre foyer. Para mim, se faça isso no teu lar. Ko gâcher l'atmosphère te. Não estraga a atmosfera. Créez toujours l'atmosphère de fraternité dans le foyer. Tenha sempre a atmosfera de Que fraternidade les no lar. enfants se sentent à l'aise dans votre présence. Que o filho esteja à vontade na sua Qu'ils ne presença. soient pas malaisés. Que não sejam assim não à Que papa se vontade. sente à l'aise. Que o pai esteja à Et vontade. Dieu te bénira. E Deus vai te Tes abençoar. prières seront efficaces. Tuas orações serão C'est eficazes. ça prendre la cause de Christ. É isso pegar a causa de Ce que Cristo. nous appelons péché, O que nós chamamos c'est pecado prendre du vin, é pegar commettre vinho, adultère, cometer et ainsi adultério de suite. e assim seguinte. Mais le péché, c'est l'incrédulité. Mas o pecado é a incredulidade. Quand vous refusez ce que vous écoutez ici, Quando você nega o que estás a vous êtes ouvir aqui, pécheur devant Dieu. você é pecador adiante de Deus. Amen. Amém. C'est comme dans une entreprise. É como numa empresa, Un véritable entrepreneur. verdadeiro empreendedor Il faut vendre na lieutenant comme des amis. Tout ça. deve sentar com seus subordinados como amigo, Les écouter. os ouvir. C'est vous qui êtes sur le terrain. Vocês que estão ali no campo, C'est vrai, moi je suis le patron. verdade, eu sou o patrão, Ou donne à des emprises. le chef de cette Mais vous entreprise. savez, c'est ce qui est koufi. Mas sabe se estragar? Je Eu tenho a minha casa que me paga. peux vivre. Aquele inclino eu posso Mais vous viver. êtes responsable. Mas vocês são Qu'est-ce que responsáveis. vous allez faire? O que vocês vão Vous fazer? avez tout intérêt de m'aider. Tem interesse de me ajudar. Empresa ou yekweyate. Essa empresa não caiu. Ils sentent qu'ils sont importants. Que sintam que são importantes. Même indirectement, ce sont tes associés. Mesmo indiretamente são teus associados. Dites-moi, qu'est-ce qu'on doit faire? Digam-me o que devemos Comme fazer ça, on a vu ce que de liboso. para a nossa empresa ir em Vous avez frente. tout intérêt. Bah, idée na bino malambo tiango na mesa. Tem interesse você a igual ideia colocar na mesa? Tamiser ensemble. Vamos peneirar isso junto Afin que lobby empresa avance. para que amanhã a empresa possa S'il y a avançar. cette attitude-là, Se tem essa atitude, cette atmosphère-là, essa atmosfera, ces gens-là, le lingue n'a pas pour ça, les la changer. aquela pessoa, seu jeito de trabalhar vai Nous avons un mudar. patron reconnaissant. Temos patrão grato. Tous nos efforts qui sont conjugués, ils le voient, ils reconnaissent cela. Todo esforço que nós manifestamos, ele reconhece isso, ele vê. Et le chrétien ne peut jamais être ingrat, tout ça. E ali alguém não pode ser Donc ingrato. c'est ça la communion, Essa comunhão c'est parler. é se falar. Vous parlez, Você fala, l'autre écoute, o outro il escuta, doit aussi vous répondre. depois vai Il responder. parle, Fala, vous l'écoutez você aussi, escuta também. jusqu'à ce que Até que vous allez parvenir à un accord. vão chegar num acordo. Cela est très important pour nos foyers. Aquilo é muito importante para os nossos lares. Une femme mariée Uma mulher casada doit savoir écouter son mari, deve saber escutar seu marido, parler aussi avec son mari, falar também com seu marido, échanger avec son mari. fazer troca com seu marido. Le mariage, ce n'est pas la cuisine. De manhã não é a cozinha. Vous préparez puisqu'on n'a pas d'argent pour engager un cuisinier, non. Você cozinha porque não tem dinheiro para colocar uma empregada para Le cozinhar. mariage, Não. ce n'est pas le fait de garder ses enfants. O casamento não é o fato de cuidar das crianças. Vous gardez les enfants puisqu'on n'a pas d'argent pour avoir un babysitting.
Você guarda as crianças porque não tem meio suficiente de ter uma empregada. Le mariage, O casamento c'est cet échange-là é essa troca ali entre l'homme et la femme. entre o homem e a mulher. Entre l'homme et la femme. Entre o homem e a mulher. Pendant la fréquentation, Começa na frequentação, fiançailles, même noivado, après cérémonie. mesmo depois da cerimônia, até chegarem velhos. Rapport sexuel est ici là. Relação sexual Mais acabou, cet échange là ici la kate. mas aquela troca não Et acaba. traverse a Kaliwa. Isso atravessa Et a morte, continue à une éternité. continua até na eternidade. Amen. Amém. Est-ce que le message est incapable Será que essa mensagem é de incapaz résoudre le problème à foyer de nangai? resolver o problema do meu Est-ce que lado? le message est incapable? Será que essa mensagem é Mais incapaz? il y a pas frère pensa. Mas eu casei, irmão Mais je mesmo. retrouve dans cet état pourquoi? Mas estou nesse estado por quê? Pas la frère mais ça la part na yo. Casaste, irmão, mas faça a Si sua on parte. ça la part na yo. Se começar a fazer a tua parte, Nzamba ko bundela yo. Deus vai lutar por ti. Et cela va influencer l'autre. E isso vai influenciar o Oh, outro. voyez William Branham. Oh, veja William Branham. Il réunissait ses enfants autour de lui. Reunia seus filhos à volta dele. Il savait demander pardon à ses enfants. Sabia pedir perdão nos seus Il filhos. savait demander pardon à sa femme. Sabia pedir perdão à sua mulher. Le pardon, ce n'est pas une faiblesse. O perdão não é uma fraqueza. L'humilité n'est pas une faiblesse. A humildade não é uma fraqueza. L'humilité, c'est une puissance. A humildade é poder. Amém. C'est ça notre problème à Sabino. Esse nosso problema não sabe não. Nous sommes trop orgueilleux. Somos tanto Il y a orgulhosos. des gens qui se sont taillés image ya bango moko. Há pessoas que se fizeram as suas próprias imagens. Ndenge bayebela kanga na église. Do jeito que sou conhecido nessa igreja. Ndenge pasteur azwela kangai. Do jeito que pastor me leva. Sona ko senga pardon na mamba boye. Será que posso pedir perdão em coisas Surtout assim? só trahir ngai yo. Você está me traindo assim. C'est un foyer. Esse é lar. Et ce sont les mêmes Tintins, excusez-moi. São mesmo aventureiros. Pasteur ora para nós. Pasteur, prie por nous. Ça c'était une tentation. Isso é uma tentação. Et Dieu, tu m'avais promis ceci. Mas Deus me prometeste isso. Vous savez que rien ne pourrait se passer. Você sabe que nada vai acontecer. Puisque condition sine qua non. Porque condições sine qua non On a prière à exaucer. para a oração ser Si exausta. deux d'entre vous doivent être d'accord. Se dois dentre vós serem de acordo, Vous n'êtes d'accord. você não está de acordo, Vous me tentez même moi. está a me tentar a mim, À mettre en cause ma commission. Moi. colocar em causa a minha comissão. Et Dieu ne vous laissera pas comme cela. Deus não vai te deixar assim. William Branham. William Branham Il demande même pardon aux animaux. pedia mesmo perdão nos animais. Excusez-moi, créature de Dieu. Perdoa-me, criatura de Je Deus. t'ai dérangé, je ne savais pas que tu étais ici. Eu te incomodei, não sabia que você estava aqui. Meda, pardonnez-moi. Meda, Ce perdoa-me. n'était pas mon intention. Não era minha J'étais intenção. mal informé. Eu fui mal informado. Dieu résiste aux orgueilleux. Deus resiste aos orgulhosos. Kobuka ba image na bino false wana. Quebra aquelas falsas imagens. Ndenge pasteur azwela Do kangai. jeito que pastor me leva. J'avais 16 ans, 17 ans, baté ya kangai na pasteur nangai. Tinha 16, 17 anos, fui pregado do meu Si tu pastor. es un chrétien, Se você for cristão, si tu es responsable, você é responsável. c'est là que moi dans Nzambe nous doit sentir que Yaza le plus important. Fará que cada filho de Deus senta que ele é o mais importante. Tango zo solo na ye. Quando você conversa com Tu es ele, tellement à l'aise lhe deixa mesmo à à vontade. sentir que tu l'aimes plus que tout le monde. Ele sente que você lhe ama C'est mais que seulement todo ce mundo. conseil là que j'applique. É só aquele conselho Mais que eu ngai aplico. na yo toza na biso importante. Mas aí você não somos Será muito importantes. important yeyo. Vê a pessoa importante é ele. Soko linga tombola yo. Se quer para ele te elevar, Tellement ça ne coûte rien. levanta aqui, não custa Sabino nada. olimbisa ngai. Sabino, perdoe-me. Nasalaki boye boye. Eu fiz isso. Dieu fait grâce aux humbles. Deus faz graça aos humildes. Ndenge pasteur azwelaka famille na bino. Do jeito- Azwela bino ndenge Pastor nini? leva minha família, ele faz como? C'est le diable ndaza kuenvoûter. Ba yaka pour na famille na bino tout ça. O diabo que está te enfeitiçando não se Les vê gens aqui para viennent tua chercher le família. Saint-Esprit pour aller au ciel. A pessoa vem procurar o Espírito Santo Yo para ir mo no se céu. créer impression. Você para você criar uma Na impressão. église oyo ndenge bayinaka biso na famille na biso. Nesse lugar como nos odeiam na minha Ndenge família. batalaka nde natala sarabana na ngai. Do jeito que me vê, como eu vejo meus filhos. Ah, tu osalaki miss to ki mystère awa te. Aqui não é para fazer missão ou mistério Que tu aqui. sois alati bozala propre, c'est fini. Cristão quando veste é para estar limpo, Problème acabou. te ya biso soyez propre. Na pregação Abraão disse, Mais yo esteja moko limpo. ozomitia image ya yo moko. Você próprio se faz uma imagem a si próprio. Ezofrener yo moko. Isso está te travar a Ta si próprio. prière ne kozala jamais exaucée. Tuas orações nunca serão respondidas. Vous ne serez jamais en communion avec Dieu. E nunca estarás em comunhão com Deus. Ah, je crois que c'est correct. Creio que é correto.
Mibimisa yomoko. Saia, liberta Parce ti que mingi mesmo. senga nango prière te. Muita coisa não é necessário a C'est comme oração. quelqu'un disait à Fabanam. Como alguém dizia, irmão Branham. Banam, j'ai un démon de complexe. Branham tem demônio complexo. Alors c'est simple. Diz é simples. Crois seulement l'ongola complexe en efili. Cria somente e tira aquele complexo acabou. J'ai des mauvaises pensées. Tem maus Só pensamentos. que eu badeu que sama malamu wana. Se vier, começa a pensar boas coisas. Et ça c'est on a pas impulsion tant sur ma côté. Não precisa te impor até as mãos, não. Ne croyez pas ces mauvaises pensées là et puis avancer. Não cria aquele maus pensamentos e depois Quand avança. ça vient, tu commences à penser de la parole de Dieu en vous. Quando vem, você começa a pensar a palavra de Deus em ti. C'est fini. Acabou. Bibana ba kikarapaso sali wana yomoko. Saia daquelas caracasas que você fez de ti preto. Na bibina sabino ekuei tout ça bona. Eu se sair o Sabino vai cair. Te. Não. Même Branham c'est important, te. Mesmo o Branham não é importante C'est aqui. Jésus-Christ qui est important. É Jesus Cristo que é importante. Sim. Talaka vraiment ba biso ndé bazola biso na église. Vê só nós como somos considerados na igreja. Tu as déjà trouvé quelqu'un comme ça? Você vai achar Avant de alguém. raisonner assim. Ele está assim, só pensa sobre ti. Talaka ndé bazola biso siko na télémon na talaka. Vê só como somos Donc on de la considerados. kana ndenge na biso moko. Vamos só orar do nosso jeito. Je crois que je prêche la parole de Dieu. Creio que estou a pregar a palavra de Deus. Zambe nazosala oyo yebisaki ngai. Deus, estou a fazer o que tu me disseste. Bazamu kebe bana no bazoyoka Só papa. pouco, mas teus filhos estão a ouvir. Faites quelque chose pour tes enfants là, Seigneur. Faça alguma coisa para os teus filhos ali, Ola Senhor. kakepa ya Frabanam. Prometeste no irmão Branham. Ange na Yahweh. O anjo do Va Senhor confirmer que enveloppe. que confirmou aqui, ó, Akolanda lettre partout bakotanga yango. vai seguir a letra em todos os teus Mitema yo livros. koyamba lettre wana. Corações que vão acolher essa Yo ko letra, décevoir bango te. você não lhe Só que decepcionará. yo décevoir bango. Se você o decepcionar, Olongwe penzambe. você deixa de ser Deus. Lokola Branham ateyanga. Como Branham me pregou, Nazaka fanatique à Jésus-Christ. eu não sou fanático de Jesus Soki Cristo. asali na ete na kumisaka ete. Quando ele não faz nada, também não lhe Nakumisaka louvo. etango asali quelque chose. Eu louvo quando ele faz alguma Je coisa. répète ce que le prophète a dit. Repito o que disse o À profeta. part bambrouillère, Além dos il perturbadores, y a des enfants de Dieu. há filhos de Deus Oh, baza pria kopesa mituna bango ekata mamai. que estão prontos de dar suas cabeças para serem Oh, cortados maloba oyo prophétique. por causa dessas palavras proféticas. Traité na bango. Tratar com eles. Oh, frère Pedro Zola. Mon Pedro Solo, Au comité témoignage de. não escreveste testemunho? Oh, il fallait qu'on m'a témoignage. Deverá escrever o testemunho. 27 ans 27 anos. après prière, salaire et bimi. Depois de oração, saiu o salário? Sim. Après 27 ans. Depois de C'est 27 comme anos. ça la vie. Creio que é Comment assim. témoignage baninga bayoka. Escreve testemunho para os outros ouvirem. La communion. A comunhão. Vous parlez, Você fala, votre mari écoute. teu marido escuta. Sois yo qui te soyez patient. Se não ouvir, esteja paciente. Vous parlez, Você fala, votre mari écoute. o teu marido escuta. Après quand il va parler, Depois, quando ele vai falar, vous écoutez aussi. você escuta também. Vous créez cette atmosphère-là. Vocês criam essa atmosfera ali. C'est en réalité, il y a les amitiés. Na realidade, o casamento é amizade. Échange entre deux cœurs. Troca entre os dois. Ah, Fabanam dit ceci. O Branham me disse assim: Nous venons à l'église, nós viemos na igreja c'est pour communier avec Christ. é para comungar com Cristo. C'est-à-dire que, comme maintenant, vous ne pouvez pas communier avec moi. Quer dizer, como assim vocês não podem comungar C'est comigo? moi qui parle, Eu é quem estou a falar. vous êtes calme. Vocês estão calmos. Vous ne pouvez pas communier avec moi. Não podem comungar Pour comigo. communier avec moi, Para comungar il comigo, faut que ça soit à côté. deve ser de lado. Mais nous venons à l'église, Mas viemos na igreja vraiment pour communier avec Jésus-Christ. primeiramente para comungar com Et Jesus. Jésus, E Jesus, il est la parole. ele é a palavra. Jésus, Jesus. il est le 5 ministère É 5 et le ministérios 9 dons local. e 9 dons locais. Jésus, Jesus. il est l'onction du Saint-Esprit. É a unção do Espírito Santo. Donc quand vous parlez, Quando você fala, Dieu doit te répondre. Deus deve se Si tu ne responder. réponds pas, Se não te ce responder, n'est plus la communion, não é mais a c'est comunhão. comme un monologue. Torna monólogo. C'est ce qu'il faut É dire. que disse, meu Branham, Donc vous devez parler, você deve falar. Dieu il vous écoute. Deus te escuta. Après, Dieu doit te répondre. Depois Deus deve te Si Dieu ne te responder. répond pas, Se Deus não te il doit te responder, poser des questions. deve te fazer perguntas. Ah, votre relation avec Dieu, A tua relação com c'est Deus situé à quel niveau? está em que C'est nível? ya lobi azali bayate, Porque ele disse que não é uma madeira, azali bangate. não é uma pedra. Dieu est un être. Deus é um ser. Dieu écoute. Deus escuta. Biso nga napesa yo matoi, nga mona aza na matoi te. E se eu te der orelhas é porque eu tenho um próprio Soki ouvido. napesa yo mémoire, Se te der a memória, nga mona aza na mémoire te. eu também não tenho memória. Dieu écoute réellement. Deus escuta Vous realmente. parlez. Você fala. Et après, E depois, Dieu doit vous répondre. Deus deve te Maintenant, il faut responder. qu'on m'explique. Agora explica, Si meu vous êtes Branham. à genoux, Se você está de ajoelho, commencez à demander des choses à Dieu. começar a pedir as coisas a Deus. Zambe salelanga boye. Deus faça assim por mim. Zambe pesanga boye. Deus dê-me assim. Zambe salelanga boye. Deus faça assim por mim. Amen. Amém. Vous vous levez. Você Et que levanta. ça, c'est demander une faveur à Dieu. Isso é pedir um favor a Deus. Ce n'est pas ça la communion. Não é isso a comunhão. Communion, c'est la conversation. Comunhão é uma C'est-à-dire conversação. que Dieu doit te répondre. Quer dizer, Deus deve te responder.
Dieu doit te répondre. Deus deve te responder. Maintenant, avant de répondre, Mas antes de Deus te responder, a palavra deve estar dentro do seu coração. vous recevez la parole de Dieu. Você recebe a palavra de Deus. Vous vous repentez dans la sincérité. Você se arrepende na sinceridade. Deixaste a aventura do irmão famoso Sabino. Deixaste a aventura da irmã famosa. qui pasteur, qui chanteur, qui choriste, qui diacre, Função de pastor, diácono, corista, não sei o que deixaste. l'âme nettoyée par le sang de Jésus-Christ. A alma limpada pelo sangue de Jesus Cristo. Nettoyée par une véritable repentance sincère. Limpado por verdadeiro arrependimento Vous sincero. mettez la parole de Dieu en pratique. Coloca a palavra de Deus em prática. Le Saint-Esprit te prend à condition à corps ou à mystique de Christ. Depois disso, o Espírito Santo te pega, te faz entrar naquele corpo místico de Là, quand Cristo. vous parlerez maintenant, Ali, quando você vai falar après agora, vous posez la réponse en Zambé, depois vai esperar a resposta de Dieu Deus. sera obligé de te répondre. Deus será obrigado de te responder. Vous serez dans une atmosphère spirituelle avec Dieu. Estará numa atmosfera espiritual com Deus. C'est là où on dit qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent la parole de Dieu, Eu disse para mim que há muita gente que conhece a palavra de mais ils Deus, ne connaissent pas Dieu. mas não conhece a Deus. Dieu, il parle. Deus, ele fala. C'est comme dans le mariage. É como no casamento. Je suis un garçon célibataire. Eu sou um jovem solteiro. Je crois ce message de tout mon cœur. Criei nessa mensagem de todo o meu J'ai coração. besoin d'une épouse. Preciso de uma esposa. J'ai pris, j'ai pris, j'ai pris. Eu ouro, eu ouro, eu Mais ouro. dans une théophanité, Mas não tenho teofania. dans un esprit, Não sou espírito. je suis un être charnel, Sou um ser carnal. doté de 5 sens. Levado aos cinco C'est sentidos. normal une fille à bête sa motema na ngai. É normal que uma moça espanta meu coração. Ce qu'on appelle passion, passion. Que se chama paixão. Ah, coup de foudre en français. É, paixão. Ce n'est pas ça la réponse de Dieu. Não é isso a resposta de Deus. Comme j'ai besoin de me marier, Como preciso de me casar, je commence à prier, à prier. começo a orar. Je a orar. commence à parler à Dieu. Começo a falar a Deus. Je commence à parler à Dieu. Começo a falar a Deus. C'est comme on dirait, É como diremos. le président viendrait ici à ma bord. O presidente virá aqui em Moi, Mabora. j'ai mes préoccupations. Eu tenho minhas Je preocupações. voudrais vraiment l'exposer devant mon président. Vou exprimir isso no meu Mais à presidente. quoi à ma bord? Mas vai vir aqui na Mabora. À n'importe quel coin à ma bord, je l'attends là-bas. Fui em qualquer canto de Mabora, vou esperar ali. Puisqu'on m'a dit qu'il sera ici. Me disseram que ele estará aqui. Non, mais je dois très bien me renseigner. Não, devo ter informações muito Ma bem. bord est à Mounene. Mabora é grande. Ezana barua ebele. Tem várias ruas. Esegeli na yeba rua canal nini ye akolekana. Devo saber a rua, quem canal que ele vai passar. Na kozela ye na canal wana. Vou lhe esperar naquele canal. Je suis en train de prier pour le mariage. Estou a orar pelo casamento. La prophétie, les visions, les songes ne sont pas concernés dans ces domaines-là. Ali profecia, visões, sonhos não são concernidos neste domínio. Na cause la réponse en zame na vision na prophétie te não. Não vou esperar a resposta de Deus na visão, profecia não. Puisque nzela wana nzamba le karate. Porque aquele caminho Deus não passa por ali. Comme na landage mission mo kala. Como eu disse há muito tempo. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? A pessoa está a me seguir. Ah, il y avait un journaliste qui posait la question à un catcheur. Havia um jornalista que fazia a pergunta num lutador. Lui, il parlait à l'atigno quand il était sincère, tout ça. Ele falava, vestiu seu cobra, era Mais sincero. toi, tu trouves que les hommes manani, tout ça, bon aboye. Falava, você acha que isso é assim, assim? Et puis lui, il parlait, Zaki Sinanga, vous voyez, vous voyez. Ele falou, esse é meu feitiço, fala Après, je assim. suis tourné, bon, toi, tu ne crois pas en Dieu? Oui, je crois en Dieu. Ele perguntou, você não crê em Deus? Ele disse, eu creio em Deus. Tu n'as pas vraiment pitié de ton âme. Un jour, mon âme, oui, j'ai pitié de cela, oui. Não tens pena da tua alma? Um dia assim disse, sim, eu tenho pena Mais je disso. pratique les catchs, c'est ça ma profession. Mas pratico luta, essa é minha profissão. Et vous voyez, c'est ce nyoka qui m'aide. Vem esse cobra que me Je ajuda. suis sur les rings, tout ce que je fais, ces incantations-là, vaincre les gens, c'est ce nyoka, tout ça. Estou no ringue, tudo que eu faço ali é esse cobra que faz Voilà isso. pourquoi j'ai pas honte de m'afficher avec lui. Isso porque não tenho vergonha de andar com ele. Parce que je ne sais pas. O jornalista lhe perguntou, Oui, bah, Kenzamba, ça tout puissant. Oui, je crois. sabes que ele é todo poderoso? Ele disse, sim, eu creio. Pourquoi pas otika no nyoka oyo? Por que deixamos esse cobra? Osambela nzambe avant combat. Orar a Deus antes de combate. Opipe c'est pas nzambe. Se entregar mesmo a Deus. C'est nzamba prometa. Porque Deus prometeu. Tubo osenga na opesa bino. Tudo que pedires eu vou dar. Otiki ba kisio. Deixa esse feitiço. Opie nzambe. Orar a Deus. O matina ringa o ganhete. Subir no ringue não vais ganhar. Ah, yo ka reposa katiara na. Vê a resposta daquele Abio lutador. ma journaliste. Disse, mamãe jornalista. Sport, musique. Desporto, música. Na misato mo natanga te. Me boye bien. Terceiro, não posso citar, Abi você nzamba sabe. pesa ngo mu Congo. Disse, Deus corta Nzamba za ne nisso. kunate. Deus não está ali. Abi kuna so bondeli nzambe ayoka te. Azaka kutu kunate. Ali se você orar, Deus não está ali. Deus não fica Ah, ali. marqué katiara me pesa comme citation foi boname. Eu disse, aquele lutador deu primeira citação de Mobrana. Lelo, il y a des frères qui postulent na députation, frère à message. Hoje há irmão que postura na deputação, irmão da mensagem. Comme gouverner, Dieu va m'aider, vous allez voir. Comme c'est quelqu'un du message, vous allez voir. Aventurier, tout ça. Governador, vocês vão ver, Deus vai me ajudar, vocês vão ver, aventureiro.
Ah, kachero zaka même important, ça sincère. Eu disse, esse lutador é importante e é sincero. Zamba zaka kunate. Deus não está ali. Zambe, primaire à gauche, a pas pris à gagner vraiment. Voilà le coup, azaka kunate, il va pas écouter. Deus quer que a gosto possa ganhar assim. Ele não fica ali. Não está ali. N'imposez pas des choses à Dieu. Agora não impor coisas a Deus. Não. Vous attendez une vision, une prophétie. Nzamba le kakanzela on a tena domaine à mariage. Se o teu filho Deus me responda, está esperando a visão de profecia. Deus não passa naquele caminho no domingo de casamento. Nzamba decevoir gâté. Oh, Deus me decepcionou, não. Você que não conhece a Deus. Presidente ko ya ko sala na Malia. Presidente vai vir aqui na Malha. Yo que so côté okuna tu so vandi moye beti yo. Você foi nos esse ali, sentaste só e te bateu. C'est important. É importante. Avant répondre yo. Antes de te responder. Yo d'abord ye. Você lhe ouvir ainda. Acreditar sua palavra. Aquelas palavras que dans une véritable repentance. Et même que leva te faz entrar no corpo de Cristo. Vais compreender que a primeira coisa, la plus élevée Nzamba répondra bana na ye. A maneira mais elevada que Deus responde nos seus filhos. C'est pas la prédication dans la chair. É pela pregação no púlpito. C'est ça la voie la plus élevée. Essa é a via mais elevada. Comme maintenant vous n'êtes pas en communion avec moi. Como agora não estão em comunhão comigo. Mais Dieu parle à ses enfants. Mas Deus fala a seus filhos. Amém. Des fois, quand nous demandons des choses à Dieu, muitas vezes quando pedimos coisas a Deus, oui, nós aceitamos sempre sim. Mais non, si c'est une réponse. Disse não também uma resposta. Vous pouvez demander quelque chose à Dieu. Ela pedir alguma coisa avec a Deus. De bonnes intentions. Com boas intenções. Mais réponse en Nzambe est non. Mas a resposta de Deus é não. Aqui é onde profetas de Mangala têm sucesso. Il te dira jamais répands-toi. Nunca te dirá arrependa-te. Tu as uma bênção diante de ti. Une prostituée. Uma prostituta. Profeta diz: tu as uma bênção diante de ti. Este ano vai terminar, Deus vai fazer isso para ti. Um aventureiro. Il y a une grande différence. Há uma grande diferença entre l'équipe de Don Nganga. Entre a equipa de Don e o curandeiro. C'est ce que nous confondons beaucoup. É que nós confundimos muito. Jamais répands-toi. Curandeiro nunca te dirá arrependa-te. Jamais mettre ta vie en ordre. Nunca te dirá põe a tua vida em ordem. Nós queremos que a equipa de Dom possa tornar desse jeito. Nós estamos entendendo minha vida. Entrar na equipa de Dom. A palavra de Deus te diz que você é aventureiro. Converta-te, não queres. Deus vai te enviar um aventureiro como você. Ou um demônio que acabou seu trabalho de demônio. Para vir perturbar essa pessoa. Eu, Deus te abençoe. Amém. Essa aqui é a verificação. Se não se cumprir, você vai deixar lugar para outra pessoa. Oh, c'est le message de foi, bonhomme, je crois. É a mensagem de meu creio. Oui, mais ceci en pratique. Sim, coloca isso em prática. Mais ces petites choses en pratique. Mete essas pequenas coisas em prática. Verás que Deus de Branham não morreu. É real. Mas você negligencia essas coisas. Mesmo você ouvir trovões será neutralizado com má atitude que você tem. Abraão me disse: não, si c'est une réponse. Não também uma resposta. Balaam. Vamos te chamar, papá. Queremos que você tenha um dom de verdade. Eu, Balak, estou aqui. Vous savez ce que j'ai fait? Sabem o que eu faço? Mas je sens une certaine menace. Mas sinto uma ameaça. Grupo de algumas pessoas que estão a vir. Não, venha para eles amaldiçoar. Sim, vocês me conhecem. A pessoa que recebe oráculos de Deus. Deus pensa, eu falo. De noite Deus desceu. Porque Deus passou no caminho de Balaam. Qual é o problema? Senhor me chamou para amaldiçoar aquele povo. Vão me dar muito dinheiro, vou pagar dízimo e construção e tudo. Qual é a tua resposta? Não vá. De manhã ele acordou. Deus disse não. Vamos aumentar 3 vezes. Vamos tomar mesmo 30 vezes. Casa lá no Mutamba. Vou ainda perguntar mais a Deus ainda. Non, si c'est une réponse. Não também é uma resposta. Pour que tu peux trouver une bonne fille qui a beaucoup de personnalité. Pode encontrar uma moça que tem boa personalidade. Une grande personnalité. Uma grande personalidade. La réponse de Dieu peut être non. A resposta de Deus também pode ser não. Si tu es un chrétien, dites merci Seigneur. Se você é cristão, diga obrigado Senhor. Não odeia as pessoas. Não lhe odeia. Volta a Deus.
C'est vous percez le plan de Dieu Porque você estava a perfurar o plano de dans la Deus. prière. Na oração. Et dans cet état-là, E naquele estado, nous n'avons pas nécessairement utilisé prophétie ton songe. Deus não necessariamente vai usar a profecia ao Dieu sonho. parle avec le temps. Deus fala com o tempo. Dieu parle au travers des circonstances. Deus fala através das Dieu circunstâncias. peut utiliser un païen, il te parle. Deus pode usar pagão para te Tu dois falar. avoir le discernement. Deves ter o Donc comprendre que discernimento ça, ce n'est pas l'homme. para compreender que este não é Mais c'est le homem, Saint-Esprit qui se cache derrière cet homme ici. mas é o Espírito Santo que se esconde C'est através desse lui homem. qui me parle. É ele que me fala. Bala mingi ba impression na biso. Muitas vezes nossas impressões, Bamba ngwe pa nzambe Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Surtout biso ba prédicateur. nós colocamos a Deus, Deus me disse, sobretudo nós pregadores. Alors que nzambe azaka na ekuna na katite. Enquanto que Deus não está ali, Je vais me marier. eu quero me casar. Je suis un homme. Sou homem, J'ai mes sentiments en moi. tenho meus sentimentos, Le roi n'a pas nous parfaiter. ainda não me tornei J'ai mes perfeito. rêves en moi. Tenho meus sonhos, Non, n'a pas parfaiter. porque não sou perfeito. J'ai ma volonté aussi. Tenho a minha vontade também, Mais Dieu a sa volonté aussi à lui. mas Deus tem a sua vontade Je também. dois neutraliser par la prière. Devo dominar isso pelas orações. Alors que mon tête est bombardé par des coups de foudre. Enquanto que meu coração está bombardeado pelos paixões, Nachangonyo soto pembeni. colocar isso tudo de lado, Naluka volonté en Nzambe. procurar a vontade de Deus. Comment coloquer volonté en Nzambe? Como procurar a vontade de Deus? Voilà, voici la seule manière pour vous de faire un bon choix. Branham disse, eis a única maneira para fazer uma boa escolha. Regardez d'abord au caractère. Olhe ainda pelo caráter. Le caractère, on va partir à témoignage. Caráter se descobre através do testemunho. Témoignage. Testemunho. Si les garçons vivent la parole de Se Dieu, o rapaz vive a palavra si de la Deus, fille vit la parole de se Dieu, a moça vive a palavra de un Deus, bruche ne peut pas vivre la parole de Dieu dans sa totalité. bruxo não pode viver a palavra de Deus na sua totalidade. Il peut être pasteur, Pode ser pastor, il peut parler en langue prophétisée, pode falar em língua profetizar, vie à l'île Bayanzambe, mas a vida da palavra 3 de ans, Deus, 5 ans, 3 anos, 5 anos, à 100% ne pourra pas le vivre. a 100% nunca poderá viver. Amém. Donc tu dois examiner. Deve examinar, Ose la patience. ser Pour paciente, imposer nous embêter. não impor a Deus. C'est quand vous aimez une fille. Quando você ama uma Quand moça, vous priez, il y a l'autre, il y a un monde ainsi dit le Seigneur t'est. quando você ora, é ela que você vai começar a sonhar e a ver. Não é isso, assim diz o Senhor. Quand un garçon se présente, Quando um jovem se apresenta, attends, il y a un hélicoptère. mesmo se vir com um helicóptero, C'est votre vie. é a tua vida. Un engagement à vie. E compromisso para a vida. Comportement na ye. Procura conhecer seu comportamento. Est-ce qu'il est converti? Será que ele é convertido? Fouinez dans sa vie. Verifica bem na sua vida. Bateau va vivre il y a 5 ans, il y a 10 ans même. Pessoas que viveram com ele 5 anos, mesmo Comment 10 il anos. se comporte? Como é que ele se comporta? Nzamba répondra kawana. É ali onde Deus responde. Témoignage. Testemunho. C'est plus que la vision. É mais que visões. C'est plus que les songes. É mais que C'est sonhos. plus que la prophétie. É mais que a profecia. Soyez patient, examinez, travaillez d'abord. Seja paciente, examina, trabalha primeiro. Le caractère. O caráter. Je vais me renseigner sur son caractère. Vou pesquisar sobre o seu caráter. Nzambe tchana nzela nanga bateau bayebiye. Deus coloca no meu caminho pessoas que lhe conhecem. Oba vanda na ye na lunda 2 ans, 3 ans. Que viveram com ele na Lunda 2 anos, 3 Oba anos. vanda na Lubumbashi 2 ans, 3 Que viveram ans. com ele no Lubumbashi 2, 3 Oba anos. vanda na Malange 4 ans, 5 ans. Que estiveram com ele na Malange 4, 5 anos. Ah, canal nzamba lekaka yango. Canal que Deus passa esse aí. Amen. Amém. Pour fabriquer un site de Seigneur yayote. Não fabrica até uma síris do Senhor. Vous priez, Você ora, você ora. Dieu vous parle. Deus fala. Du haut de la chair. Além do, acima do Il doit te púlpito. parler toi, individuellement. Vai te falar a ti En individualmente. rapport avec le domaine du mariage, A relação com o domínio de casamento il faut d'abord le caractère. deve primeiro o caráter. Ata amour et le kindengeni amour est en deuxième position. Mesmo o amor for como o amor está em segunda posição. Ata ba passer les gars qui ont dit une sœur. Mesmo o dores for como irmã. Nzamba za nzamba mawasali atinde nga frère zana ba moyen na ye. Deus é Deus de misericórdia. Me enviou irmão que tem seus meios. Nzamba tinde la mutu frère te. Deus não envia irmão para alguém. Yo moko nde sengelo pona frère. Você que deve escolher teu irmão. Mais nzamba lobi consulter yo. Deus disse, me O consulta. caractère ya frère. Para você ver o caráter do Kozala irmão. pressé te kolenga te. Não seja apressada, não treme. Sinon okobanda enfer na mabele yao. Senão vais iniciar inferno aqui na terra. Oh, je crois que c'est très clair. Oui. Creio que é muito claro. Oh, est-ce que vous aimez le prophète?
Será que vocês amam o profeta? Vous aimez le message. Amam a mensagem? Dieu, il est réel. Deus é real. Dieu, il parle. Deus ele fala. Dieu, il répond. Deus ele responde. C'est moi que Branham dit. Somente ele disse, irmão Branham, Des gens qui parlent. as pessoas que falam. Então, nous sommes répondre para discerner. Quando Deus está respondendo, eles não discernem. Et me soit que la canzambe temps pour répondre de tout. Os outros não deixam tempo a Deus de responder. Christ, il est l'onction du Saint-Esprit. Cristo é a unção do Espírito Santo. Il est le 5 ministère, le 9 dons spirituels. É 5 ministérios, 9 dons espirituais. Après une véritable repentance, Depois de um verdadeiro vous avez reçu arrependimento, les paroles de Christ. a receber esta palavra de Cristo, Vous entrez dans ce corps-là. você entra naquele corpo. C'est alors qu'il commencera à vous répondre aussi. Então que ele vai começar a te responder Vous também. aurez votre expérience à vous. Você terá a tua própria Vous experiência. allez comprendre le langage de Dieu. Vais entender a linguagem de Pas Deus. nécessairement une vision. Não necessariamente uma visão. Pas nécessairement une prophétie. Não necessariamente uma Sans profecia. besoin d'un instrument et belé utilisé pour répondre à tout ça. Deus tem vários instrumentos para usar para te responder. Amen. Amém. Donc c'est très important, c'est trop profond là. É muito importante e tão profundo. Et peut-être que plus tard on va approfondir tout ça. Talvez mais tarde vamos entrar na profundidade La disso. communion, Branham dit, A comunhão, irmão Branham me disse, c'est aussi la Sainte Seine. também é a Santa Ceia. La Sainte Seine fait partie des 3 ordonnances naturelles. A Santa Ceia faz parte de 3 mandamentos Pour naturais Jésus a tiqué l'abisso. que Jesus nos deixou. Il y a le baptême d'eau, Tem batismo de il y a água, la Sainte Seine, tem a Santa il Ceia, y a le lavement des pieds. tem a lavagem dos pés. Le baptême d'eau O batismo de água signifie l'identification. significa a Pour identificação, identifier à la mort de Jésus, se identificar na morte de à son Jesus, ensevelissement no seu et sepultamento à sa résurrection. e na sua ressurreição. Kufina Yesu, kundamina Yesu. Morreste com Jesus, foste sepultado com Jesus Yesu. e ressuscitaste com Mais cela Jesus. n'aura aucun sens. Mas aquilo não terá nenhum sentido Ce qui mutema na yoza immergulhado na liloba nzambe te. se o teu coração não for mergulhado na palavra de Deus. Vous devez recevoir la parole de Dieu. Deves receber a palavra de Deus, Vous repentir. te arrepender. Maintenant, le baptême, Agora o batismo c'est un signe extérieur. é um sinal Il exterior y a une expérience et salami na motem. de uma experiência que se passou no coração. C'est un témoignage. É um testemunho Qui mutema na ngeza imbibé par la parole de que Dieu. o meu coração está entregue na palavra de Deus. Je suis devenu témoin de la mort de Me Jésus-Christ. tornei testemunho da morte de Jesus Son Cristo, ensevelissement et de sa résurrection. do seu sepultamento e da sua Voilà ressurreição. pourquoi je suis baptisé de. Isso porque eu fui batizado na Ce água. qui est parole de Dieu exaltée, là, n'aura pas de sens. E se não tiver a palavra de Deus, ali não terá sentido. Maintenant, la Sainte Seine, c'est la commémoration. Agora a Santa Ceia é a comemoração. Commémoration de la mort de Christ. A comemoração da morte de Cristo. Le pain représente le corps de Jésus. O pão representa a corpo de Le Jesus. sang ou le vin représente son sang. O vinho representa seu sangue. Ce sont des symboles. São símbolos Le total, ça représente son corps. que representam o seu corpo. Le corps littéral de Jésus-Christ. O corpo literal de Jesus Cristo Qu'il avait donné pour vous et moi. deu para vós e eu. Okufa qu'il lui a somo ya mabe penza. Morreu uma morte muito assustadora, Faites irmão. ceci en mémoire de ma mort. Façam isso em memória da Vous minha allez morte. continuer de prendre cela. Timu kolongana kozonga. Vocês continuarão a tomar isso até quando eu Donc, voltar. mukolo Yesu akozonga. No dia que Jesus vai On voltar, fera plus la Sainte Seine. não faremos mais a Santa Ça Ceia. sera la fin, la fin. Será o fim, o fim. Tant que Yesu n'a pas quitté, Enquanto Jesus ainda não voltou, continuerons à prendre la Sainte Seine. continuaremos a tomar a Santa Ceia. Maintenant, écoutez. Agora escutem. Pour la première fois, Sainte Seine qui est instituée, c'était en Égypte. Pela primeira vez que a Santa Ceia foi instituída, foi C'est no que foi Branham Egito. dit. É que disse Mo Branham. Pendant Israël, à peu près pendant 4 siècles d'esclavagisme. Os filhos de Israel durante 400 anos de Alors c'était la escravagismo. nuit à Pâques qu'il fallait bâtir maintenant. Era dia da Páscoa, deveriam sair Cette agora. nuit-là, l'ange de la mort a télé l'Égypte. Naquela noite, o anjo da morte levantou sobre o Egito. Azobeta tous les premiers nés bazokufa. Está a bater todos os primogênitos a Alors pour morrer. la protection des enfants de Dieu. Agora, pela proteção dos filhos de Deus, Nzamba lobina bango bazu ya nyo Pascal babomi hein. é que Deus lhe falou: pegaram um cordeiro pascual, lhe mataram. Akufi na place na bango. Morreu no seu lugar. Makila nyo na batie sur le linteau de la porte. O sangue daquele cordeiro colocaram ali nas portas. Et nakati il prenait la Sainte Seine. E por dentro tomavam a Santa Alors Ceia. tango mwange aye. Agora, quando veio o anjo, Amoni makila wana. viu aquele Qui est sangue, la parole de Dieu dans nos cœurs. que é a palavra de Deus nos nossos Et que corações. vous prenez cette scène là. Você toma aquela Et Santa sa Ceia. protection tout au long de l'année. É a proteção todo ao longo do ano. Amen. Amém. Donc ba flux avec quoi en Égypte. As pragas que caíam no Alors Egito, à eux pour nous la épargner, protéger. eles para serem poupados e protegidos, Il fallait passer la Sainte Seine wana. deveriam fazer aquela Santa Tout Ceia. prendre le pain, le vin c'est très bien. Ou tomar o pão e o vinho é boa Il coisa, essaie de l'appliquer dans le cœur. mas o sangue deve ser colocado no Ça, coração. ça donnera un sens à l'acte que vous allez poser là tout ça. Ali dará sentido no ato que vocês Deuxième fizeram. raison, Segunda razão, est que cette nuit là na Tongo il fallait pas banda voyage. naquela noite de manhã deverão iniciar a viagem, Babima na Égypte. sair do Egito. Tant bazo
va traverser le désert. Quando estão a sair para atravessar o deserto, quando foram ao deserto, ils étaient à peu près 2 millions avec des femmes enceintes. eram quase 2 milhões com mulheres Sans grávidas, médicaments, sans pharmacie, sans médecin. sem farmácia, sem medicamentos, sem médicos. Ils avaient besoin de la force physique. Precisavam da força física. Tout ça. Tinham filhos, andavam a pé. Alors, Fabana Malobi, Agora me disse, force wana e utaki na peine na 20 wana. aquela força veio daquele pão e vinho. Et que ça c'était l'Ancien Testament, c'était les types. Disse, isso era Antigo Testamento, era tipo, Sur base il y a agneau pascal qui nyama natural comme ça. na base do cordeiro pascual, que era animal natural. Nous le prenons Nós o tomamos sur base du véritable agneau de Dieu qui est Christ. na base do verdadeiro cordeiro de Deus, que é Cristo. Là bas effet yango pour les acquis pendant les types. Vê o efeito que produziram durante o tipo. Et bon on atteint un antitype le lot et ko salandeni tout. E no tempo de antitipo, como será Alors hoje. 2020 c'est un voyage. 2020 é uma viagem Oui, ça a 12 mois. que tem 12 Alors nous le meses. prenons en famille. Nós o tomamos em família. Papa, maman et les enfants. Papá, mamãe e os filhos. Et que Dieu mette sa main sur ma famille. Que Deus coloque a sua mão sobre a minha família. Devant les calamités, les fléaux, les épidémies. Durante pragas, calamidades. Force zouta nakatali panapin eux. A força que vem desse pão e desse vinho Et protégez moi et mes enfants. possa me proteger a mim e meus Voilà filhos. pourquoi Fabraham dit que Seigneur kozango na fin de l'année. Isso porque mamãe disse que deve se tomar isso no fim do ano. Maintenant vous comprenez comment yo le besoin chrétien oso négliger colia sainte sainte. Agora entende por que você diz que é cristão negligeia de comer Santa Ceia? Mon importance en sainte sainte. Vê a importância da Santa Ceia. Fabraham dit que pensa que force physique. Abraão disse que dá força física. Habite dans ces pains, dans ces vins là. Disse nesse pão e nesse vinho, Ce qui est salami d'après l'Iloba Yanzambe. se for feito segundo a palavra de Deus, Que c'est tango yango zo salama dans l'Ancien Testament. porque quando isso está acontecendo no Antigo Makila Testamento, nyameza na porte. o sangue do cordeiro está na porta. Maladie tango yé est reculé. A doença quando vem volta. Alors lelo ce qui makila yesu liloba tango ezana motema na yo. Agora se hoje sangue de Cristo está no teu coração, Au lieu lipa oyo d'après la parole de Dieu. você tomar esse pão segundo a palavra de Deus, Na yo na mwasi na bana. e você, teu filho, tuas filhos e tua Na mulher, bilamba. com vossas Na roupas, ba chaussures. com sapatos, Na musala na yo. com teu trabalho, Toute l'année. todo ano. Voilà pourquoi nous le prenons à la fin de l'année comme ça. Isso porque nós tomamos no fim do ano Et au début de l'année nouvelle. e no início do novo ano, Jusque na butu wana tout ça. justamente naquela noite, Vous n'avez pas sa force. para dar a força, Force physique et spirituelle. força física e Il faut vraiment espiritual. dire qu'il y a la guérison divine Abraão me disse que há cura divina dans ces pains et dans ces vins-là. nesse pão e nesse Et vinho. sa protection, sa force physique et spirituelle É proteção, é força física e tout au espiritual. long de l'année, pendant 2021. Hein? Todo ao longo do ano 2020, Et pendant les 12 mois, il y a voyage. Voilà. durante os 12 meses de viagem. D'où Balia Kango comme cela, vous devez arranger même en famille. Não se começou assim, você deve arranjar mesmo em família. Balia Sengi, moi, si n'est pardon. O marido pede perdão à sua Moi, mulher. ça, c'est mon bal n'est pardon. A mulher pede perdão ao seu Bana marido. Sengi, papa, pardon. Os filhos pedem perdão ao Papa pai. Sengi, bana, pardon. O pai pede perdão aos Alors, quand filhos. vous êtes mis devant la table maintenant, Quando levantamos diante da mesa, c'est-à-dire que agora, maquillez a appliqué dans mon thème maintenant. quer dizer, o sangue está colocado no Alors, coração le pain agora. et le vin là, Agora aquele pão e o et vinho ça bouclier tout au long, il y a Nemobimba. é escudo para todo o longo do ano. Et Dieu doit bénir et l'âme et l'esprit et le corps et les habits et les sandales et les maisons. E Deus deve abençoar e alma, espírito e corpo e roupas e sandálias, mesmo casas. Amen. Amém. L'humilité, Sabino Kenyon et sa grandeur. A humildade, sabendo que o é grandeza. Ah, Dieu fait grâce aux humbles. Deus faz graça nos humildes. Ah, orgueil et sa malédiction. O orgulho é uma maldição. Dieu résiste aux orgueilleux. Deus resiste aos orgulhosos. Voilà que c'est un orgueil, tout ça, bon aboye. Não se come Santa Ceia com orgulhos assim. Bengana démon na ndenge basula na église. Bengana démon na tout ça. Expulsa aquele demônio do jeito que eu sou considerado na igreja. Expulsa aquele Et demônio freiner autant moulay pe so mikanga yomoko tout ça. que travou muito tempo e está se travar a si Si próprio. la parole de Dieu n'est pas dans ton cœur, Se a palavra de Deus não estiver no teu coração, pawane ko sana ngo efemo. Déjà quand ndemo ma papadaria tout ça. aquele pão não fará nenhum efeito. Será como pão de padaria? Je crois que c'est très clair. Oui. Creio que é muito Nous claro. prenons cela en famille. Tomamos isso em família. C'est le type de la résurrection. É o tipo da ressurreição. Ah, Fabanam dit, Abraão me disse, tango tokutana Christ dans les airs. quando nos encontraremos com Cristo lá no Isaac, Avant tokutana na ye, antes de nós nos encontrar il y com aura Ele, d'abord la restitution de la famille surtout. haverá na restituição de todas as Des famílias. enfants qu'on avait perdus, Os filhos que nós perdemos, des sœurs, des femmes, des épouses qu'on avait perdues. irmãos, mulheres, esposas que Si perdemos, elles étaient dans la parole de Dieu, se elas estavam na palavra de Deus, les familles seront reconstituées ici sur la terre. famílias serão reconstituídas aqui na Alors maintenant, terra. en famille, Agora, em família, tokutana na ye comme ça. é que vamos nos encontrar Quand com Ele. tokutana na ye, Quando nos encontrarmos
encontraremos il nous com Ele, prendra dans l'espace. Ele vai nos pegar no espaço, Amém. Isso na 7ª dimensão. vai nos levar na sétima dimensão. Primeira coisa que Ele fará, vai dar Santa Ceia. Imagine Ango. Agora, imagem Ce qui se disso passe dans l'église. é que se passa na igreja. Normalement, on doit écouter la parole de Dieu en famille. Normalmente devemos ouvir a palavra de Deus em On família. doit s'asseoir en famille dans l'église. Devemos sentar em família na igreja. Normalement, le ministre était devant la table. E mamãe disse, o ministro está diante da Je viens mesa. vers toute ma famille. Venho com toda a minha família. Après avoir réparé entre nous, Depois de reparar entre nós, après avoir appliqué le sang, depois de aplicar o nous sangue, prenons ce pain de la main d'un ministre. tomamos esse pão na mão C'est do un ministro. témoignage public É testemunho que público je crois toute la parole de Dieu. que eu acredito em toda a palavra de J'ai Deus. la parole dans mon âme. Tenho a palavra na minha Je alma. vis cette parole. Eu vivo essa Et palavra. nazoliango en public E estou a comer isso em público comme commémoration como de ce comemoração que Jésus avait fait pour moi. que Jesus tinha feito por Et mim. yango de ekosala effet na bomoi na yo. E isso é que fará efeito na sua vida. Vous devez avoir la parole de Dieu dans votre vie, tout ça. Deve ter a palavra de Deus na sua vida. Je crois toute la parole de Dieu. Creio toda a palavra de Deus. Je la mets en pratique. Eu coloco em prática. Jusque là, on a pris 1 heure. Até lá tomamos uma hora. Vous avez 1 heure? Uma hora. Oui, dans 10 minutes, 20, on termine. 15 tout au plus, oui. Em 10, 15, 20 minutos vamos Donc voilà, acabar. si vous avez la Sainte, tout ça. Eis a significação da Si Santa peut-être je Ceia. n'avais pas compris le jour passé, Talvez eu não entendi no ideias mais passadas, aujourd'hui nous avançons mas hoje estamos a avançar. dans ces moments de péripéties, de complications, Nesse momento de complicações, où les gens se promènent, parce qu'on a ici et tout ça. quando as pessoas se promenam, não estão a ver Dieu caminhos. a envoyé un prophète. Deus enviou um profeta. Dieu a envoyé un message. Deus enviou uma Et mensagem. dans ce message, nous allons va promettre, E nesta mensagem Deus prometeu, il pourvoira tous mes besoins. Ele proverá em toda a minha Pas necessidade. seulement au ciel, Não somente ao en céu, commençant par ici sur la terre. começando aqui na terra. Si je fais ma part à moi, Se eu fizer a minha parte, si j'applique le sang dans mon âme, se eu aplicar o sangue na minha allié alma, sainte d'après la parole de Dieu, com minha Santa Ceia, segundo a palavra de le Deus, pain comme le symbole, o pão como símbolo, le vin comme symbole, o vinho como símbolo, mais l'esprit qui animait ce corps-là, c'est tout dans mon âme. mas o Espírito que animou aquele corpo está na minha alma. Ce qui n'a lié à mon dengue wana. Se eu comer desse jeito, Alors, ce qui m'a cambo, c'est que Abraham était un faux prophète. se essas coisas não acontecerem, então Abraão é um falso Où profeta. Jésus a menti. Ou Jesus mentiu. Où Jésus ne peut pas mentir. Mas Jesus não pode mentir. Jésus ne peut pas te décevoir. Jesus não pode te Il decepcionar. peut tout faire. Ele pode fazer Mais tudo. pour Zalanzambe, Mas para ser il Deus, doit accomplir sa parole. deve cumprir a sua palavra. Ah, c'est que na cessé dans l'hypocrite. Deve cessar de ser hipócrita. Na épaté assemblée. Para não maravilhar a Na Assembleia. oublier pasteur. Para não perturbar o Il pastor. s'agit de ma vie individuelle. Se trata da minha vida Cette individual. fois-ci, na liango conformément à la parole de Dieu. Desta vez eu comer isso conforme a palavra de Afin Deus. que na mona ba bénédiction nyoso tout. Para que eu possa ver as bênçãos de Deus. Remarquez maintenant comment cela se faisait. Agora nota como que isso se passava. Pour la première fois, quand il faisait la Sainte Seine là, Pela primeira vez quando faziam a Santa Ceia, Balimba Bima, queriam sair. excusez, Perdão. Lamuka vraiment aussi Salamuka pour. Acorde, por favor, estamos a acabar. Loba ngomba le belé, hein. Falamos isso várias vezes aqui. Qu'est-ce qui s'est passé? O que se passava? Le père des familles, O pai da família il était comme le sacrificateur de la maison. era como sacerdote da casa. C'est ce que le pasteur. É que o pastor. Maintenant, tout le monde s'est rassemblé autour de la table. Todo mundo se juntava à volta da Il mesa. passe là qui wana. Ele também estava lá. Ba osala ki ba bolo misa tout au palomba le belé. Faziam 3 bolos, nós falamos várias vezes. Ba bolo misa tout yaminene. 3 bolos grandes. Après beaucoup de coupes de vin ça qui wana. Depois muitas taças de vinho estavam ali. Basali ba bolo misa tout wana. Fizeram aqueles 3 bolos Yaminene. grandes. Tiango comme cela. Depois disso, Tant ba tiango. quando os colocaram, Lui, le père de la famille, ele, o pai da il família, prenait le pain du milieu. pegava o pão do meio, Il divisait cela en deux. dividia isso no meio, Avi morceau oyo. pegava essa parte aqui, essa metade, Abombi yango na se ya mesa. guarda por baixo da mesa, A partager les deux oyo. vai partilhar esses dois aqui Na morceau oyo. com essa outra metade. Balier nyonso tout. Vão comer tudo. Tangu balier. Et fili. Quando vão comer e acabar, Voilà ma parle dans la prédication Hébreu chapitre 7. Oui. o Abraão está falando na pregação Hebreu capítulo 7. Azaki coupe moi azaki bomba coupe wana. Pegava essa taça e guardava essa taça Na morceau oyo. com esta metade. Taba meli nyonso tout. Quando beberam tudo, Balier les deux bolos na morceau na likolo. comeram 2 bolos com aquela metade de cima, Balier et fili. comeram e Tangu acabou. ba sisi nyonso. Quando vão acabar tudo, Nde azaki kobimisa morceau. é que fazia sair essa metade. Coupe oyo. Com esta taça, Akaboli yango. vai dividir. Pour bazaki kobenga yango pain kosher. Isso chamavam isso o pão gosher. Bakaboli. Vão dividir, Il y a ce coupe ameli muke. pegar essa taça, Après beber ce bocado, ameli muke. vão dar nos outros bocado, Et bocado, c'était terminé. e
tinha acabado. Ils ont fait cela des années. Fizeram isso anos e anos. Batikala ko comprendre le sens il y a 3 bolos. Nunca entenderam o sentido de 3 bolos. Batikala ko comprendre dernier coup. Nunca entenderam o sentido desse última taça. Fallait Malachi 4 aya. É necessário que Malaquias 4 viesse Aya ko expliquer isso. para vir nos explicar isso. Ils faisaient les 3 bolos pourquoi? Faziam 3 bolos por quê? C'était la Trinité de Dieu. Era a trindade de Deus. Les 3 fonctions de Dieu. 3 funções de Deus. Non, 3 personnes en Dieu. Não 3 pessoas em Deus. Mais 3 fonctions de Dieu. Mas 3 funções de Deus. Le Père, o Pai, le Fils o Filho et le Saint-Esprit. E o Espírito Santo. Il y avait l'agneau pascal dans l'Ancien Testament. Havia cordeiro pascual no Antigo Testamento. Dans le Nouveau Testament, notre agneau pascal c'est Christ, notre pain caché. No Novo Testamento, nosso cordeiro pascual é Cristo, nosso pão Dieu caché. qui était le Logos. Deus que era o Logos. Il ne pouvait pas mourir. Não poderia morrer. En tant que Saint-Esprit, il ne pouvait pas mourir. Sendo o Espírito Santo, não poderia morrer. Le problème c'est que Dieu s'est divisé en 2 parties. Bíblia diz que Deus se dividiu em 2 partes. La première partie était restée au ciel. A primeira parte ficou no céu. L'esprit, la théophanie. O Espírito, a teofania. C'est-à-dire quand Jésus était sur la terre, Quer dizer, quando Jesus estava na terra, personne ne vous trompe, le trône d'ivoire n'était pas vide. ninguém te engana, o trono de marfim não estava vazio. Os anjos cruzaram as mãos. Dieu est allé se promener sur la terre, nous l'attendons. Disseram, Deus foi passear na terra, nós estamos a esperar. Personne n'est monté au ciel. Ninguém subiu no céu. Si ce n'est celui qui est descendu, se não for aquele que desceu, le Fils de l'homme qui est maintenant au ciel. O filho do homem que está agora no céu. Là au ciel, lá no céu, il était dans son corps originel. Estava no seu corpo original. L'esprit. O espírito. Mais sur la terre, mas na terra, c'était un homme. Era homem. Le troisième bolo, c'était le Saint-Esprit. O terceiro bolo era o Espírito Santo. Après être sanctifié par le sang de ce corps ici, depois de ser santificado pelo sangue desse corpo, le Saint-Esprit vient habiter en vous et moi maintenant. O Espírito Santo vem habitar em vós e eu. Ça c'est le Logos. Isso é o Logos. Notre Père qui est aux cieux. Nosso Pai que está nos céus. Pas de relation. Nada de relações. Segurar assim eu bato. Fazer assim eu faço isso. Notre Père qui est aux cieux. Nosso Pai que está no céu. Le Père l'a fait diviser en 2 parties. Aquele pão dividia no meio. Sur la terre, il était devenu notre parent. Aqui na terra tornou nosso parente. Avec une nature double. Com uma dupla natureza. 100% un être humain. 100% o ser humano. L'être humain, il naît. Ser humano nasce. Il grandit. Cresce. Il vieillit et puis il meurt. Ele torna velho e morre. C'est ça Jésus-Christ. Esse Jesus Cristo. Mais sur la terre, mas aqui na terra, c'était le Père, l'Esprit, le Logos. Era o Pai, o Espírito, o Logos. Mais cet homme ici, mas este homem aqui, diferença entre você e eu, é que en tant qu'homme, que sendo homem, abotami da volonté parfaite de Nzambe. Ele nasceu na vontade perfeita de Deus. Les atomes qui constituaient son corps, átomos que constituíam seu corpo, c'était la parole parlée. Era a palavra falada. L'esprit qui habitait ce corps-là, o espírito que habitava aquele corpo, c'était la colonne de feu. Era a coluna de fogo. Amen. Amém. É que disse Branham. C'est ça l'homme Jésus. Esse é o homem Jesus. Il avait une nature double. Tinha uma dupla natureza. Il était semblable à Dieu. Era semelhante a Deus. Semblable aux hommes. Semelhante a homens. L'arche de Noé. A arca de Noé. Les lions et la chèvre pouvaient être ensemble là. Leão e ovelha deverão estar juntos. Quand je regarde à Jésus, il me ressemble. Quando olho a Jesus, está semelhante a mim. Dieu fait à mon image. Porque foi feito a minha imagem. Quand je regarde à Jésus, il ressemble. Quando vejo Jesus, é semelhante a ele. L'image parfaite de Dieu. Imagem perfeita de Deus. Double nature. Dupla natureza. Dans un même endroit. Num só sítio. C'est lui. É ele. L'unique. O único. Que poderia pegar 2 pessoas e reconstruir. Quiser como não, eu fiz a reconstituição. Jeová quiser como não, és obrigado. A única coisa. La seule chose. Jeová tout puissant banga. Que Jeová todo poderoso teme. É sangue desse jovem. Só que todos aqui no Ancien Testament. Se estivermos no Antigo Testamento. Tous ces embrouilleurs qui adorent Branham lelo. Todos esses perturbadores que adoram Branham hoje. Qui insultent Jésus. Que insultam Jesus. Ils seront calcinés du haut de la chair. Seriam queimados em cima do púlpito. Mas o seu sangue. Rodeia toda a planeta. Está a girar. Está a girar. Voilà pourquoi Frère Branham dit. Si vous voyez un frère et une sœur à rétrograder. Se você vê um irmão ou irmã retrogradar. Et que não acufite, ne désespérez pas. E ainda não morreu, não desespera. Continue à réclamer cet homme-là. Continua a reclamar este homem. Basta o kufi. Basta você morrer. Sair dessa planeta. Sair daquela cinto.
makila nezinga planète mobimba. Aquele sangue irrodia toda a planeta. Porque logos atelemi lokola Ancien Testament. Se Logos levantar como no Antigo Testamento, Atelemi abeta mokili. levantar para bater o mundo, Makila wana s'intercaler. aquele sangue vem em frente. Mabi abanga ka makila wana irrecule. Bram disse, ele teme aquele sangue e recua. Bolembi déjà. Já estão cansados. C'est ça l'espérance d'un chrétien. Essa é a experiência de um cristão. Un chrétien né de nouveau. Um cristão nascido de novo. Dieu tout puissant. Deus Todo-Poderoso Azwa loboko na ye. pegou a sua mão, Asimba nzoto ya Yesu. pegou no corpo de Il a Jesus, juré. jurou Que ceux qui mutandimele Yesu na motema ne mobimba. que se alguém acreditar em Jesus em todo o seu coração, Moi Dieu je ne l'abandonnerai jamais. eu, Deus, nunca o abandonarei. Cet homme-là qui a reçu Jésus dans son âme. Aquele homem que recebeu Jesus Ceux na qui a sua alma, commettre erreur. se cometer erro, Le sang de Jésus intercale. o sangue de Jesus Cristo Et vai le Saint-Esprit le condamne dans son cœur. só vai sentir condenações. C'est ça le don de Dieu à l'humanité. Esse é o dom de Deus na humanidade. Gourne. La paix avec Dieu. A paz com Deus, La réconciliation avec Dieu. a reconciliação com Tango Deus. Adam pécha aqui. Quando Adão pecou, Buraco grande salami. houve um grande buraco Entre Dieu et l'homme. entre Deus e o homem. Voilà pourquoi Abraham, peu importe la grâce. Esse porque Abraão pouco importa a graça. Ah, Dieu était descendu. Deus tinha descido. Moi, na conta que tu Abraham. Disse, não posso entrar dentro de ti, Abraão. Estou a fazer o meu próprio Dieu corpo. était dans ce corps-là. Deus estava naquele corpo. Il parlait avec Abraham. Conversava com Il ne pouvait Abraão. pas entrer dans le Abraham. Não poderia entrar no Il Abraão n'y avait pas de réconciliation. porque não tinha reconciliação. Buraco zaki grande. Porque o buraco era grande. Il a fallu y aller. Era necessário que ele viesse Non, makila na ye. com seu sangue. Il avait une double nature. Tinha uma dupla natureza. C'était un homme à 100%. Era um homem a Il 100% était Dieu à 100%. e era Deus a 100%. Et quand il a travaillé pendant 3 ans et demi, Quando trabalhou durante 3 anos e il meio, devait passer par la crucifixion. deveria passar na crucifixão. Il devait passer par le pressoir. Deveria passar no abanador. Nous avons séparé les deux natures. Para Deus separar as duas naturezas. À l'intérieur de lui, il y avait de l'huile. Dentro dele tinha óleo. Lui, là, c'était le Saint-Esprit, la vie de Dieu. Aquele óleo era o Espírito Santo, a filha de Alors, Deus. Dieu devait maintenant le mortifier, Deus deveria agora o moer. le presser. O moer. Nzamba memie na Gethsemane. E que Deus lhe levou na Getsemane. Le plus grand champ de bataille qui n'ait jamais existé. O maior campo de batalha que jamais existiu. La plus grande de toutes les épreuves. A maior de todas as provas. Il était la seule qui devait combattre. Ele estava ali só, deveria Il combater. était secoué maintenant. E deveria ser sacudido agora. Pression et épreuve, wana. A pressão daquela prova. Pour les sueurs, c'est le sang qui sortait de ses veines. Ao lugar de sair suor, saía sangue Il na était en sua train de veia. prier maintenant. Estava a orar agora. Mais il passait par Gethsemane Passava na Getsemaneia pour le presser maintenant. para ser moído agora. Futa et bimon. Para sair azeite. C'était le pressoir. Era o moedor. Dieu devait séparer les deux natures ici. Deus deveria separar as duas naturezas. Atikala mutu. Ficar só homem. Onde fait bimon. Coluna de fogo Voilà sair. pourquoi Frère Branham dit, Isso porque disse para Abraão. c'est l'homme qui était mort pour nous. Era o homem que morreu para C'est nós. pas Dieu qui était mort pour nous. Não era Deus que morreu para nós. Puisque Dieu ne meurt Porque jamais. Deus nunca morre. Tango a vu décision Quando tomou a decisão d'accepter mes péchés passés, de aceitar meus pecados mes passados, péchés présents, meus pecados mes presentes, péchés futurs, meus pecados futuros, Logos ne supporte pas le péché. Logos não suporta Là, pecado, il était devenu un pécheur. mas tornou um pecador. La colonne de feu l'a abandonné maintenant. A coluna de fogo o Voilà abandonou. pourquoi il criait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Isso porque gritou: meu Deus, por que me On dit desamparaste? que Jéhovah priait. Abraão disse que Jeová Mais orava, Jéhovah ne répondait pas à Jéhovah. mas Jeová não respondia a Jeová. Jéhovah était en train de lutter. Jeová estava a lutar. C'était l'épreuve la plus difficile. Era a prova mais difícil. Il dit que chaque chrétien, chaque fils de Dieu, Para dizer que cada cristão, cada il filho a de aussi Deus, son Gethsemane. também tem o seu Getsemane. Peut-être non, il y a tes koya. Talvez ainda não veio, vai Vous lá. avez des épreuves. Você tem provas, Mais mon quoi, ils les cagnons. mas uma é maior que Pour todas. secouer yo. Vai te Mais sacudir. ne t'en fais pas. Mais non se preocupe. Deus vai tirar a boa coisa que colocou dentro de ti. Nous parlons de Luc 17:30. Nós falamos de Lucas Nous 7:30. parlons de plus grand de tous les prophètes. Falamos de maior de todos os profetas. Enoch à nos jours. De Enoca nossos Il dias. n'était pas venu sur un plateau comme ça. Não veio assim num prato. Il était connu comme un évangéliste local. Foi conhecido como evangelista local. Dans l'espace d'une année, Frère Branham dit, Mas no espaço do ano, me il avait disse: retiré sa femme, Deus retirou sua mulher, sa fille, sua filha, son père, seu pai, sa belle-sœur. sua, Pour qu'il y ait 7 personnes de la seu famille. sogro. 5 pessoas da família Bakufi na mbula moko. morreram no seu ano. Qu'est-ce que je faisais moi, Branham? O que eu fazia, eu, Sinon Brana? prêcher dans le riz, Se não pregar nas ruas, évangéliser les gens. evangelizar as Qu'est-ce que pessoas. je faisais moi, Branham? O que eu fazia, eu, Sinon Brana? gêner. Se não Lire la jejuar, parole de Dieu. ler a palavra de Deus. Qu'est-ce que je faisais moi, Branham? O que eu fazia, eu, Sinon Brana? convaincre les gens Se não convencer as que pessoas Jésus est bon. que Jesus Jésus morreu, ne déçoit personne. que Jesus não decepciona Dans ninguém. l'espace d'une année, Mas no espaço do j'ai ano, perdu 7 personnes de ma famille. perdi 5
5 pessoas da minha Et família. là, comment qui tellement maigre. Tornei tão fininho. Billy Paul entre la vie et la mort. Billy Paul entre a vida e a morte. Les gens étaient en train de se moquer de moi. As pessoas se zombavam de mim. C'est comme si Nabela Liboma. Como se fosse que eu enlouquecer. L'onction même avait quitté dans ma vie. A unção até tinha deixado a minha Même dans mon vida. ministère, dans mon église, les choses ne marchaient pas. Mesmo no meu ministério, na minha igreja, as coisas não Les gens andavam. disaient n'importe quoi. As pessoas diziam qualquer Il coisa. dit que c'était Gethsemane dans ma vie. Disse que era Gessemané na minha vida. L'année la plus difficile de ma vie, moi, Branham. O ano mais difícil da minha vida é o Où Branham. les gens disaient n'importe quoi sur Quando moi. as pessoas diziam qualquer tipo de coisa sobre J'étais en mim, train d'être pressé. eu estava a ser moído. Si j'ai commis un péché au Dieu, Eu cometi pecado, Deus. frappe-moi, Branham. Bate-me, Mais Branham. laissez mon épouse Hope. Mas deixa minha esposa Elle a Hope. juste 22 Ela ans. só tem 22 C'est une anos. jeune chrétienne. É uma jovem Qu'est-ce cristã. qu'elle a fait? O que que Alors fez que je ela? priais pour les malades, moi, Branham. Branham disse orava para os Dieu doentes. guérissait les malades. Deus curava doentes. Mais en ce qui concerne mon épouse, Mas por causa da minha je esposa, vis en vision eu vi na visão un rideau noir descendre entre moi et Dieu. uma cortina preta descer entre eu e Deus. S'intercaler. Se Pour intercalar. dire que je ne veux pas de tes prières. Dizer que eu não quero tuas orações. Et une nuit, alors que Hope était décédé, E a noite que Hope morreu, le docteur Sam m'a appelé. William, Dr. Sam me ligou. ta William, fille Sharon est malade. a tua filha Sharon está doente. Elle est entre la vie et la mort. Está entre a vida e a morte. Oh, ce n'est pas possible. Oh, não é possível. Dieu, tu ne peux quand même pas me faire ça. Deus, pelo menos, não pode me fazer isso. Elle ressemble à sa mère. Ela é semelhante à sua Elle mãe. n'a que 18 mois. Ela só tem 18 meses. Retirei sua mãe está na morga. Eu vejo pelo menos a sua imagem nessa criança. O que é que ela cometeu com o pecado? Tu és justo. Se eu é quem pequei, retoma-me, Senhor. Aquela cortina desceu mais. O Branham me disse: Tout véritable fils de Dieu. todo verdadeiro filho de Deus Azana Gethsemane na ye. tem sua Gessemané. Peut-être ici il y a. Talvez já veio. Peut-être Goya. Talvez virá. Peut-être quand ça qu'il y a maintenant il y a te. Aí você pensa que já veio, mas ainda? Non, aucun message. Não, não foge a mensagem. Donc daqui mi message ça veut dire. Quando a pessoa foge a mensagem, Daqui batarde. quer dizer é um bastardo. Non. Vous avez moi nzambe te. Não é um filho de Deus. Moi nzambe c'est une partie de Dieu lui-même. Filho de Deus é uma parte de Deus ele Il ne próprio. peut pas se trahir. Não pode se trair. Comme disait Frère Branham. Como dizia meu Branham, Tout dans ma tête donnait raison au diable. tudo na minha cabeça dava razão ao diabo. Parce que Dieu ne me parlait pas. Porque Deus não me falava. Tout dans ma tête donnait raison au diable. Tudo na minha cabeça dava razão ao Et il diabo. m'avait convaincu. Ele me tinha J'étais convencido. prêt à sortir daquele homem saoulé libanda. Tinha o desejo de sair e me sujar fora. J'ai senti une puissance sortir de mon âme. Mas senti poder sair da minha alma. Renverser ces raisonnements. Fazer cair aqueles raciocínios. Na Simbi Nzoto Sharon. Peguei o corpo de Sharon. Nabi, Dieu tu m'as donné, Dieu tu as repris. Disse: Deus me deste, Deus o retomaste. Que ton nom soit béni. Que teu nome seja bendito. Quelque part, Frère Branham Alguma dit, parte irmão me disse: au milieu des épreuves, no meio das provas, au milieu des difficultés, no meio da dificuldade, quand quelqu'un s'humilie comme ça, quando alguém se humilia assim, il donne gloire à Dieu. dá glória a Deus. Ça, c'est pas l'homme qui parle, Isso não é um homem que fala, c'est Dieu qui parle. mas é Deus que fala. Bakangi Jésus. Prenderam Jesus, Batele monsieur devant bateau. lhe levantaram em frente das pessoas. Quel mal a-t-il fait? O que mal que ele Est-ce fez? que vu-moi ça bateau? Non. Pegou mulher de alguém? Não. Est-ce que ça zombo mutu moko non? Já pegou de onde alguém aqui? Est-ce Não. que ça va semer na église boya? Oh non. Será que já disse fazer isso na igreja? Vem ou não? Mais qu'est-ce que vous voulez de lui? Mas o que vocês querem dele? Akufa kaka tolingi ete. Para ele morrer, só não queremos dele.Ema mitema na pessoa akufito sepeli. Se ele morrer, nossos corações vamos nos alegrar. Mabeni mi asali. Qual é o mal que ele Tem a fez? raison mona obomela. Dê-me a razão que eu vou lhe matar. Biso tolingi ekrate. Não, nós não queremos dele. Uma bata accusation moko. Diz para uma acusação. Jésus était là debout. Jesus estava lá de pé. Frère Branham dit. O Branham me disse: Vai kokosa epée na kati ya mutema Yesu. estavam fazendo introduzir espada no coração de Jesus. Fazendo entrar espada. Asali nini? Mas o que ele fez? Essa beta mutu moko. Bateu alguém? Essa finga mutu moko. Ofendeu alguém? Tolingi ekakate. Não queremos dele. Bakangi Jésus. Prenderam Jesus. Babeti Jésus. Bateram Jesus. Voilà les anges, gardez-vous. Aqui havia anjos ali. Mestre, loba likambu moko. Mestre, diga uma coisa. De changer makambo. Para nós mudarmos as coisas. Sabe baisser les armes. Disse: baixa as armas. Ba memi. Lhe levaram. Ba boaki Jésus nasceu. Deitaram Jesus no chão. Batelemi. Levantou. Ba boaki nasceu. Lhe deitaram no chão. Vous savez, Sabem? Jésus était déjà mort à Gethsemane. Jesus já tinha morrido na Il avait Gessemané. déjà remporté la victoire là-bas. Já tinha levado a C'est vitória là où ali. il priait. E quando ele orava, Sambatia Golgotha liboso na ye. Deus colocou o Golgota em Il frente pouvait dele. dire, ah non, papa, makambo total en ciment. Podia dizer: papai, essas coisas vamos ver Je depois. veux vivre et continuer à prêcher mes disciples. Eu quero viver e continuar a pregar meus discípulos. Il a prouvé qu'il était le Messie. Mas provou que era Quand Messias. il s'était humilié devant la volonté de Dieu. Quando se humilhou na vontade de Deus. Peu
Père, ce que c'est possible. Pai, se for possível, Ma calamité, pardon. essa calamidade que possam sair, Naza perdão. mutu, yo za Jehovah, tu n'as jamais eu de corps de chair. Eu sou pessoa, você é Jeová, nunca tiveste corpo de J'ai carne. les 5 sens. Eu tenho 5 sentidos. Oyana mokili passé. Vieste no mundo para passar nisso. Lui qui était la vertu même. Ele que era mesmo a virtude, L'essence même de la vertu. o sentido mesmo da virtude. Ba beta, yo ba cracher sur toi. Morrer nu, ser batido, cuspir nele. Dans de tes deux. Où est ton Dieu? Dans de tes deux. Où est ton Dieu? Jésus regardait comme Jesus ça. olhava assim. Moi me disse, quando ele se humilhou, Deus, que a sua vontade seja feita na minha vida. Como o nome me pegou no corpo da Sharon, te deu obrigado, você que me deu esse filho, você que recebeu. Escuta, Satanás. Mesmo Deus pegar o meu corpo, pegar a alma, colocar no inferno. Satanás, je te dis, continue a se amar. Aquela bomba atômica. Satan est sans force. Ali Satanás está sem força. Para dizer isso, o Espírito Santo deve estar no coração. C'est Dieu qui parle. Ali é Deus que está falando. Bateu Jesus, pegou a cruz, caiu, levantou. Père, Pai, pardonne-leur. Perdoa-os. Falou prier na prouver bino na frère message. Ele vai me dizer que vou vos provar que sou o da mensagem. Verão que fará, meu Deus. Ça c'est quelqu'un qui n'a jamais été sauvé d'Abraham. Aquela é a pessoa que nunca foi salva. Père, pardonne-leur. Pai, perdoa-os. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Não sabem o que estão a fazer. Là c'est Dieu qui parle dans l'homme. Ali é Deus que está a falar no homem. Gethsemane. Gethsemane. Levantons pour prier. Levantemos para orar.